Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Ark, VR, MMORPG. Volume 19, capítulo 6, Fortaleza Inexpugnável. E não está nem perto do fim, e esses caras já fugiram. Um arqueiro riu enquanto olhava pela janela. O lugar de onde ele olhava era um bunker instalado em frente à torre de defesa. A Aliança Hermes usou o mesmo método que Alan escolheu no passado para proteger as torres de defesa. Em outras palavras, a estratégia era construir bunkers em frente à torre enquanto mágicos e arqueiros atacavam quem navegava em um campo minado de armadilhas. Não, essa estratégia foi uma estratégia comum que deve ser utilizada pelos territórios. Foi uma estratégia clássica para proteger as torres de defesa. Claro, Ark já havia quebrado essa estratégia em 12 horas. No entanto, isso só foi possível graças aos seus guaxinins cavando túneis por baixo. Um ano se passou desde então e ninguém conseguiu destruir as torres de defesa em menos de 15 horas. Para ser honesto, eu estava um pouco nervoso neste momento. Esta é a mesma estratégia para proteger as torres de defesa que Ark quebrou em 12 horas. Além disso, os usuários que comandam as unidades são os pioneiros Brad e Redian, então eu esperava uma batalha feroz. A unidade que atacava esta torre de defesa consistia em Brad, Volan e alguns membros da nação oriental. Eles sabiam que Brad possuía um caráter imprudente e um tremendo poder de ataque. No entanto, Brad recuou depois de entrar no campo minado e falhar algumas vezes. E mesmo o último pioneiro não pode fazer nada? Mesmo que tenham 2.000 pessoas, será impossível para eles penetrarem no grande número de armadilhas que colocamos a tempo. Eles trouxeram apenas 500 pessoas, então é claro que não podem ocupar as torres de defesa. Isso mesmo. Em vez de pão, Ark que pediu isso não é o patético? Sim. Afinal, ele só experimentou o cerco uma vez a um ano. Naquela época o cerco tinha no máximo 2.000 pessoas, e Ark estava comandando apenas 83 pessoas. Esse padrão é apenas uma brincadeira de criança. Os membros da aliança relaxaram nos bunkers e continuaram conversando. Então o chefe da guarnição da torre de defesa de repente ouviu a voz desesperada de Raiden em seu ouvido. Ao receber este comando, destrua as torres de defesa imediatamente e volte para o castelo. Ele quer que destruamos esta torre de defesa perfeita e voltemos para o castelo? O que ele está dizendo? Eu também não entendo os detalhes, mas... O chefe da guarnição franziu a testa e respondeu às perguntas dos seus homens. Nunca se tinha ouvido falar dos defensores quebrando suas próprias torres de defesa antes. No entanto, o chefe da guarnição percebeu pela voz desesperada de Raiden que algo sério havia acontecido. Deve ser por causa daqueles caras que recuaram. De qualquer forma, claramente havia um problema sério no castelo. Pode ser tarde demais se questionarmos, então vamos nos apressar. Droga, vamos quebrar a torre de defesa. As tropas saíram dos bunkers e seguiram em direção à torre de defesa. Então eles dispararam flechas e magia em direção à torre. Quaquaquacã, quaquaquacã. De repente, uma explosão ocorreu a centenas de metros de distância deles. O que é aquilo? Esse lugar não é o campo minado? As armadilhas. As armadilhas explodiram? Não me diga que esses caras voltaram. O chefe da guarnição estremeceu e virou a cabeça. Sua ideia estava correta. Brad e os membros do Dark Eden, que ele pensava terem retornado ao corpo principal há muito tempo, estavam caminhando pelo campo minado. O chefe da guarnição ficou ainda mais confuso do que quando recebeu a ordem de Raiden. O que é aquilo? Se eles andassem pelo campo minado daquele jeito, eles deveriam ter sido exterminados muito antes de chegarem aqui. Eles aumentaram suas tropas? Não, os números parecem iguais. Eles estão apenas avançando agora que não resta muito tempo? Capitão Nin, olha ali. Aqueles caras na frente. Então um soldado apontou para onde a armadilha havia explodido e gritou. Não foi um inimigo que ativou as armadilhas. Centenas de animais que pareciam coelhos se moviam e acionavam as armadilhas. O que? De onde vieram esses animais? O chefe da guarnição murmurou com uma expressão confusa. Este foi um campo de batalha de cerco. Assim que o cerco começou, nenhum usuário, assim como animais, poderia entrar. No entanto, um rebanho de animais apareceu de repente? E apesar de seus colegas terem sido pegos em armadilhas, por que eles continuaram caminhando? Eram animais treinados para o suicídio em massa? Tenho que admitir que Ark realmente pensou em um plano astuto. Os animais que confundiram o chefe da guarnição não eram realmente animais, mas bonecos de pelúcia. Isso mesmo. As centenas de coelhos que correram para o campo de batalha eram um boneco animal. Boneca Poco, geral, uma boneca de luxo que lembra o famoso Poco das montanhas do norte. A textura do Poco é maravilhosa. Além disso, dentro dele há um equipamento mágico que permitirá ao Poco emitir sons e se mover. Ele também contém um cristal para gravar sua voz. É melhor dar como presente. Foi o boneco Poco que Ark comprou na Paradon. Na verdade, Ark já sabia antes do cerco que a Aliança Hermes usaria armadilhas e bunkers para proteger as torres. Apesar de saber disso, Ark enviou apenas 500 soldados para cada torre de defesa. As armadilhas reagem a objetos em movimento. Em outras palavras, não importa se um usuário, NPC ou boneco é quem o ativa. Ark pensou isso e comprou 2.000 bonecos Poco do continente. Porém, não era importante destruir as torres de defesa. Em vez disso, ele realmente queria proteger as torres de defesa. Se as torres de defesa forem destruídas, isso será um problema. Brad riu ao largar o boneco Poco. Poco, seu nome não é bom?
Pouco, agora vocês estão todos ferrados. A boneca Pouco entrou no campo minado e cuspiu maldições. Na verdade, Brad acumulou bastante estresse desde o início do cerco. Não era preciso dizer, mas desde o início o propósito do Brad não era destruir a torre de defesa. Ele estava finalmente participando do tão esperado cerco, apenas para ficar preso no enfadonho campo minado. Então ele teve que ouvir os membros do Hermes chamá-lo e Ark de nomes como covarde, etc. Graças a isso, a raiva de Brad e do Volan subiu para 120%. Então ele gravou mensagens de raiva no boneco Pouco antes de enviá-las para o campo minado. Inacreditável, o chefe da guarnição percebeu tardiamente a situação e gritou: todo mundo volte para o bunker, temos que detê-los. O chefe da guarnição comandou enquanto os arqueiros e mágicos corriam de volta para os bunkers. Já é tarde demais. Esses bastardos tolos. Ao mesmo tempo, centenas de sombras voaram das costas de Brad. Foram os Volan que aumentaram sua fúria nas últimas 20 horas. Depois de liberar os 1000 bonecos Pouco, os Volan e a nação oriental avançaram em direção ao inimigo em um ritmo tremendo. Então eles atacaram os mágicos e arqueiros que fugiam para o bunker. As tropas nas torres de defesa consistiam em 90% de arqueiros e mágicos. Se houvesse armadilhas e eles se escondessem nos bunkers, haveria poder suficiente para exterminar o inimigo. No entanto, o campo minado já havia sido destruído, e as tropas saíram do bunker. Sem a proteção das armadilhas e bunkers, os arqueiros e mágicos duraram apenas alguns minutos. Foi mais um massacre unilateral do que uma batalha. Agora você verá por que sou chamado de o último pioneiro. Brad murmurou enquanto quebrava as articulações de um inimigo. Brad e Redia iniciaram seriamente o plano para capturar as torres de defesa. A batalha entre Dark Eden e a Aliança Hermes no portão também estava terminando. O clã Guaxinim se concentrará em consertar a barreira. A unidade de defesa ficará lá e protegerá os Guaxinins e a barreira. O resto das tropas acaba com o inimigo nas muralhas. As centenas de soldados reunidos no portão moveram-se seguindo o comando de Ark. Magia e flechas voaram em direção aos Guaxinins, mas eles foram protegidos pelos escudos da unidade de defesa. Quando a magia e as flechas não funcionaram, os guerreiros inimigos tentaram Rush. Era uma habilidade que permitia aos guerreiros perfurar escudos. Mas Ark apenas achou ridículo e bufou. Hazak, mostre a eles com quem eles estão mexendo. Clac. PPP Penvarrurro. Quando Hazak usou Iron Firewall, os soldados que corriam foram pegos pelas chamas e jogados para trás. Hakar também não estava brincando. Mais guerreiros estão correndo a 10 metros de distância às 3 horas. Mágicos estão entoando feitiços às 5 horas e alguns arqueiros estão tentando escalar a parede do canto direito para atirar nas pessoas. Hakar relatou os movimentos das tropas em tempo real, então ele ouviu o relatório e o passou para Shambhala, Dark Eden e a Nação Oriental. Sac. Radun também mergulhou no campo de batalha e usou Fire Aura. Quando havia milhares de pessoas no campo de batalha, não era fácil localizar algo sob seus pés. Radun também tinha coloração protetora para que pudesse circular e usar a aura de fogo, bem como pegar itens. Os 3 animais de estimação que eu criei bem são melhores que 100 usuários. Seu coração ficou mais uma vez satisfeito quando ele olhou para seus familiares desempenhando um papel ativo. Enquanto isso, o inimigo que estava concentrado em manter seus ataques tornou-se ainda mais violento. Agora, o terreno elevado era o local mais estratégico para atacar a barreira. O mais importante para a aliança era atacar a barreira. E o mais importante para Ark foi que os Guaxinins consertassem o portão. Portanto, a Aliança Hermes concentrou seus ataques nos Guaxinins e na barreira. Não importa o quanto Ark e os 800 membros da unidade de defesa tentassem protegê-los, a saúde dos Guaxinins foi lentamente drenada. Mas esses ataques são como lutar contra o oceano. Ark observou a saúde dos Guaxinins usando a Eyes of the Cat e gritou: grande sacrifício! Sua bolsa abriu automaticamente e 50 poções subiram ao céu. As poções formaram um enorme pote antes de se espalharem pelo campo de batalha. Aí meus 1.400 ouro. Ark derramou lágrimas como uma cachoeira enquanto olhava para as poções espalhadas e todo o dinheiro que havia desaparecido. Apesar de desperdiçar dinheiro, o resultado foi bom. Todos os Guaxinins que consertaram os portões e os soldados que os protegiam tiveram sua saúde aumentada. Um efeito de recuperação intermediária das 50 poções de recuperação intermediária é aplicado a todos os aliados em um raio de 100 metros. Todos os aliados recuperarão 800 pontos de vida. Foi o poder especial da enfermagem, grande sacrifício. Na verdade, Ark comprou poções e distribuiu aos soldados. Beber uma poção de recuperação intermediária curaria 500 pontos de vida. Mas quando ele usasse o grande sacrifício, todos os aliados dentro de uma área de 100 metros recuperariam 600 a 800 pontos de vida. Então Ark os comprou e os separou dentro de Radun em grupos de 50 ou 100 em caso de emergências que exigissem grande sacrifício. Também teve o efeito de impedir que os guerreiros usassem excessivamente suas poções de recuperação. Inacreditável. Os membros da Aliança Hermes murmuraram ao verem a saúde do Dark Eden se recuperar. A batalha já durou 1 hora, então a maioria dos sacerdotes de alta prioridade já estava morta. Agora não se podia esperar mais que a saúde se recuperasse e eles teriam que sobreviver com a saúde restante. Mas depois de ver as tropas em frente aos portões se recuperando dessa forma, os membros da aliança sentiram sua motivação diminuir. Esta é a chance de vencer a batalha nos terrenos do castelo. Ark sorriu enquanto olhava ao redor. Na verdade, Ark previu que a batalha seria assim. Dark Eden tinha muitas tropas graças à estratégia das peças de cavala, mas a principal prioridade de Ark era proteger a barreira. Portanto, ele deixou os 500 membros da unidade de defesa no portão para proteger os Guaxinins e a barreira. No final, havia apenas uma diferença de 200 entre os números do Dark Eden e da Aliança Hermes. Além disso, o Dark Eden montado às pressas tinha menos experiência do que os membros do Hermes. Não foi uma situação favorável. Mas na batalha real, Dark Eden empurrou unilateralmente a Aliança Hermes. A razão pela qual Ark colocou a unidade de defesa na barreira foi porque a Aliança Hermes também concentraria seus ataques na barreira. E a segunda razão foi que as armas e a defesa do Dark Eden eram mais fortes. O que,
Por que os usuários de nível 250 são tão fortes? Os membros do Hermes ficaram confusos após colidirem com Dark Eden. Foi natural. Na verdade, as armas e equipamentos que Dark Eden estava usando eram o amaldiçoado Japten de seu Tandal. Depois de absorver a energia demoníaca, a pilhagem amaldiçoada ficou 2 a 3 vezes mais forte. Havia a penalidade de ter baixa durabilidade, mas isso não importava no curto prazo. Então Ark deu a todos os soldados que participaram da batalha nas terras do castelo o maldito Japten. Assim, Dark Eden poderia dominar a batalha desde o início. Além disso, há duas pessoas que têm um grande efeito. Uma pessoa era Shambhala, que estava capturando as muralhas com a nação oriental. O outro foi Isilron. O professor desempenhando um papel tão importante é completamente inesperado. Ark desviou o olhar de Shambhala para Isilron. Na verdade, Ark não esperava que Isilron desempenhasse um papel importante. Na realidade, Isilron era um homem forte na força policial coreana. Mas no jogo ele era apenas um comerciante. Ele pode ter mudado de profissão, mas ainda era comerciante. Um comerciante que participasse da batalha morreria imediatamente. No entanto, Isilron demonstrou tanto poder de combate quanto Ark e Shambhala quando a batalha começou. A razão para isso foram duas habilidades que ele recebeu quando mudou de profissão. Estado? Compre com dinheiro. Habilidade exclusiva de iniciante passivo profissão. Uma habilidade de Kuronil que dá ao comerciante as habilidades de um guerreiro. Quando o comerciante que possui essa habilidade paga uma certa quantia de dinheiro ao Brave Gold Pig, um artefato de um Battle Merchant, ele pode trocar uma estatística por outra por uma hora. A quantidade de estatísticas que podem ser convertidas depende da quantidade de ouro paga. No entanto, a conversão estatística pode exceder 80%. Você pode alterar 10 estatísticas para cada ouro pago por 1 hora. Como comerciante, a maioria das estatísticas de Isilron concentrava-se em inteligência, sabedoria e sorte. Mesmo que ele mudasse para uma profissão dupla, não faria sentido se suas estatísticas fossem as mesmas. Estado? Compre com dinheiro. Foi uma habilidade para consertar esse ponto fraco. Quando a batalha começou, Isilron usou centenas de ouro para converter sua inteligência, sabedoria e sorte em força, resistência e agilidade. Bem, mesmo que ele trocasse de estatísticas, ainda seria equivalente às estatísticas de um guerreiro. Não, mesmo que ele usasse centenas de ouro e trocasse 80% de suas estatísticas, ainda seria menos que o de um guerreiro. Essa era a limitação de ter dupla profissão. Mas esse aumento nas estatísticas fez toda a diferença para Isilron. Ao comparar apenas a capacidade de combate, a sua era obviamente superior a todos os participantes do cerco. Se as estatísticas estiverem em um nível semelhante, quase nenhum usuário poderá igualar o professor. No entanto, nem mesmo Ark percebeu que Isilron tinha outra habilidade que teve um impacto significativo. Não posso viver com uma perda. Habilidade exclusiva para iniciante passivo e profissão. Uma habilidade nascida do espírito de um comerciante que não suporta a perda de dinheiro. Quando um usuário sob o efeito de não consigo viver com uma perda, é atacado por um inimigo, há 50% de chance de absorver o dano e refletir 10% do choque de volta para o inimigo. Menor que 50% de chance de refletir 10% do dano ao inimigo. A habilidade Não Posso Viver com uma Perda foi criado para ajudar os comerciantes na batalha. Não mostraria um grande efeito para outros usuários. 50% de chance de refletir 10% do dano é uma habilidade bastante decente. Ark pensou enquanto confirmava as informações da habilidade. No entanto, havia segredos que até mesmo Ark desconhecia escondidos nesta habilidade. Ugh, o que é isso? Aung, um usuário que atacou Isilron de repente apertou o peito e gritou. A razão para isso foi Não Posso Viver com uma Perda. Foi uma habilidade em que o usuário recebeu parte do choque de volta. Apesar de ler a janela de informações, não posso conviver com uma perda. Não era uma habilidade simples que refletia dano. A dor que Isilron sentiu ao ser atingido foi refletida de volta para o inimigo. O problema é que Isilron sentiu 100% da dor. Em outras palavras, Isilron realmente sentiria dor se fosse cortado por uma espada. Isilron refletiu apenas 10% da dor, então foi 1/10 do que ele sentiu. Mas este era um jogo em que os usuários que sentiram dor pela primeira vez gritaram e rolaram pelo chão. Então eles ficaram com muito medo de atacar novamente. O que é esse cara? Mas Ark não sabia das configurações de Isilron, então não conseguia entender a reação dos usuários. De qualquer forma, graças ao stat, compre com dinheiro, e não posso viver com uma perda. Isilron foi capaz de penetrar profundamente nas linhas inimigas sem ser realmente incomodado. Então Isilron e Shambhala perfuraram e dispersaram as linhas inimigas. Ark, ocupamos as torres de defesa. O resto é com você. Certifique-se de terminar de forma limpa. De repente a voz de Brad fluiu para o ouvido de Ark. É isso. Finalmente compreendi as 2 torres de defesa. Ark agora tinha certeza de sua vitória no cerco. A parte mais difícil já passou. Com as torres de defesa em minhas mãos, Genven nunca conseguirá quebrar a barreira no tempo restante. Agora só preciso terminar a última parte da estratégia para Kavala. Isso mesmo. A estratégia dos pedaços de Kavala não poderia ser concluída se as torres de defesa ainda estivessem ocupadas pela guilda Hermes. Não importa o quanto os guaxinins consertaram a barreira, ela não duraria várias horas se as torres de defesa fossem destruídas. É claro que se recebesse um ataque concentrado, não resistiria por muito tempo, mesmo com a proteção das torres de defesa. Mas depois de dominar as tropas no terreno do castelo, a barreira será capaz de resistir ao ataque de Genven por 3 horas. Isso mesmo. Não foi necessário usar 18 horas para a estratégia do túnel. Mas esta foi a razão pela qual ele só iniciou a estratégia após 18 horas, apesar de suas tropas terem sofrido danos. O cerco terminou após 24 horas. Mesmo que ele conseguisse capturar o trono, se as tropas de Genven atravessassem a barreira antes do fim do cerco e atacassem o enfraquecido Dark Eden, o resultado seria imprevisível. No entanto, agora restavam apenas 2 horas e meia. Com as torres de defesa controladas, Genven não seria capaz de entrar no castelo antes que o cerco terminasse. Ele não precisava mais se preocupar com isso e poderia se concentrar em capturar o castelo. As torres de defesa agora são controladas por nós. Aniquile todos eles. Vai! O espirituoso Dark Eden gritou e correu em direção à Aliança Hermes.
Depois de um tempo, Dark Eden finalmente controlou os terrenos do castelo e ocupou as muralhas. O inimigo foi completamente destruído. 770 pessoas foram mortas. 1.400 membros da Aliança morrendo em comparação com 770 membros do Dark Eden foi muito bom. Isso significava que ele tinha 770 soldados restantes. Somadas as tropas que vigiam o castelo, eram 1.730 pessoas. Os guaxinins ainda precisam consertar a barreira devido aos ataques de Genven, então devo deixar 400 soldados aqui. Isso deixa 1.330 pessoas. Deve ser o suficiente para controlar o castelo em 2 horas. Agora é a batalha final. Vá para o castelo. Não havia razão para atrasar mais. Ark liderou 530 soldados para se juntarem aos do castelo. Justman e os membros da reabilitação correram em sua direção quando ele chegou ao castelo. Ark, tudo no terreno do castelo foi limpo? Sim, Brad e Redian ocuparam as torres de defesa. Então está aí a única coisa que resta. Justman olhou para o castelo e assentiu. Uma batalha ainda estava ocorrendo em frente ao castelo. Justman e os 800 soldados estavam atirando flechas nas janelas, enquanto os membros do Hermes lá dentro também atiravam flechas e magia neles. Apesar de lutar tanto enquanto Ark controlava o exterior, quase não houve vítimas. O motivo foi a estrutura do castelo. Na verdade, o castelo real era mais difícil de capturar do que o terreno. O castelo estava completamente coberto desde o chão até o telhado. As janelas eram o único lugar que o ligava ao terreno. Assim como nas paredes externas, as tropas poderiam ser colocadas nas janelas para atacar. Sim, o castelo era uma defesa forte, assim como as muralhas e o pátio. Além disso, a defesa do castelo era melhor que as muralhas. Normalmente os atacantes poderiam entrar no castelo depois que as torres de defesa fossem destruídas. Mas desta vez as torres de defesa estavam perfeitamente bem, e Dark Eden não tinha armas de cerco. É a mesma situação de Genven que está presa do lado de fora do portão. Ao contrário de Genven, Ark teve que capturar o castelo para vencer. Enquanto Genven precisava de 2 horas para quebrar a barreira, atualmente Dark Eden exigia o triplo desse tempo para entrar no castelo. Levaria pelo menos 6 horas. Mas, Ark sorriu e abriu sua bolsa. O item que ele tirou foi a ampulheta fantasma que ele usou para quebrar o portão. A razão pela qual ele poderia capturar o castelo em 2 horas foi por causa dessa ampuleta fantasma. Agora devo começar? Tropas de escudos, avancem e levantem seus escudos. A magia voou das janelas do castelo, mas o ataque não foi suficiente para ser um problema. Eles só podiam atacar do lado de fora usando as janelas. Então mesmo com 1.000 soldados, apenas 50 a 60 pessoas poderiam realmente atacar. Ark bloqueou o ataque do inimigo usando a unidade de escudo e chegou à porta do castelo. Quando ele usou a ampulheta fantasma, a porta ficou instantaneamente esfarrapada. Agora, bata na porta com suas armas contundentes. Então a unidade de escudo sacou suas massas e martelos de guerra. E eles bateram na porta podre. Quacan. Mas por que houve apenas um som metálico quando a massa e o martelo ricochetearam? O que é isso? Como? A pergunta confusa emergiu da boca de Ark. Depois que todas as partes podres caíram, outra enorme porta de ferro pareceu aparecer atrás dela. A ampulheta fantasma influenciou o alvo. Então a parede atrás dela também foi influenciada. No entanto, a porta de ferro parecia ter sido feita recentemente, apesar da aceleração de 500 anos. O que diabos está acontecendo? Ark fez uma cara confusa. E isso, Mithril. A porta inteira é feita de Mithril. Um guerreiro anão gritou. Ark instantaneamente sentiu como se o anão tivesse batido na cabeça dele com seu martelo de guerra. Mithril. Qualquer pessoa interessada em fantasia conhecia Mithril. Mithril era um metal mágico que apenas um anão poderia cheirar. Era uma dúzia de vezes mais forte que o aço e tinha alta resistência mágica. Por isso era amplamente considerado um material de luxo. Mas a melhor característica do Mithril era que não importa quanto tempo passasse, ele não enferrujaria e ficaria mais forte. Em outras palavras, usar a aceleração do tempo da ampulheta fantasma fez com que a porta ficasse mais forte. Oh meu Deus! O humor de Ark ficou sombrio com o pensamento. Ark desistiu das armas de cerco e desperdiçou 18 horas porque tinha confiança de que a ampulheta fantasma poderia se livrar da porta. Mas quem poderia imaginar que a ampulheta fantasma afetaria a impermeável porta de Mithril? Mithril era um material caro onde um lingote custaria 10 ouro. Ele poderia conseguir pelo menos 2.000 ouro com apenas um pedaço da porta. Em outras palavras, era uma porta de 20.000 ouros. Ele honestamente pensou que era uma loucura. Mas essa loucura pegou o tornozelo de Ark e o segurou com força. Claro que posso destruí-lo se concentrar os ataques nele. O problema era o tempo. Ark calculou o tempo necessário para manter a barreira e desperdiçou 18 horas. Ele passou 3 horas ocupando o terreno. Então agora o tempo restante era de 2 horas e meia. Além disso, ele acreditou na ampulheta fantasma e explodiu as armas de cerco. Sem a ajuda das armas de cerco, seria impossível destruir as portas de Mithril em algumas horas. A porta ainda recebeu proteção da torre de defesa. Mesmo que ele destruísse as torres de defesa, Genven romperia o portão enfraquecido antes que Ark pudesse entrar no castelo. Se isso acontecesse, o Dark Eden ficaria cercado. Ark olhou para Justman com uma expressão sem alma. Se entrarmos no castelo pelas janelas? Impossível. Justman suspirou e balançou a cabeça. Antes de você chegar, houve uma tentativa de mergulhar pela janela. Mas as janelas do castelo estão todas bloqueadas por dentro com barras de ferro. Suas flechas e magia podem passar, mas as pessoas não podem entrar pela janela. Provavelmente é porque você usou a janela anteriormente. Isso mesmo. Raiden construiu as defesas do castelo com base em sua experiência anterior de cerco com Alan. Naquela época, Ark pulou através de uma janela com Alan, o que permitiu que Raiden tomasse o trono. Assim, Raiden instalou janelas de prevenção ao crime caso algo assim acontecesse novamente. Graças à janela de segurança era impossível escalar a parede e entrar pela janela. Mesmo que as janelas não estivessem bloqueadas, apenas algumas pessoas poderiam entrar por vezes e seriam atacadas pelas tropas lá dentro. Assim que tentassem, seriam jogados pela janela como ouriços. Há armas de cerco nas muralhas. Genven
Steven usou as catapultas da bomba. Se usarmos isso, Shambhala considerou um pouco antes de apontar para as paredes externas e falar. Na verdade, Ark também havia pensado nisso. Com os engenheiros, eles poderiam aproveitar as catapultas depois de um certo tempo e usá-las. Se eles usassem as 10 torres, seria possível arrombar a porta a tempo. Porém, as torres estavam nas paredes e não alcançariam a porta do castelo. Justman cerrou os dentes. Viemos até aqui só para não fazer nada enquanto perdemos? Não é possível fazer isso. Talvez devêssemos começar a atacar a porta. Não, isso seria ineficaz. Quebrar as muralhas do castelo seria mais rápido do que atacar o portão de Mithril. Ark balançou a cabeça e murmurou. Era verdade. Embora a porta fosse mais fina que a parede do castelo, ela era feita de um metal dezenas de vezes mais resistente que o aço. Seria melhor penetrar pelas paredes do que pela porta. Bem, mesmo que atacassem por 10 horas, mal conseguiriam fazer um buraco. Espere, criar um buraco na parede? Foi naquela época. Uma ideia desesperada passou pela sua cabeça. As muralhas do castelo não são feitas de pedra? E não pode ser feito um buraco na rocha? Ark de repente recordou algumas memórias antigas. Não foi impossível criar um buraco na rocha. De acordo com minha memória. Há uma maneira. Ausente? O que é? Os olhos de Justman, dos membros da reabilitação, Shambhala, Ezilron e Lariete, todos focados em Ark. Mas não havia espaço para Ark explicar isso a eles. Não tenho tempo para explicar agora. Entendido. Apenas nos diga as coisas necessárias. Justman assentiu e disse. Eu preciso do Justman Ajushi e dos Yunins de reabilitação para atacar o castelo como antes, para que eles não suspeitem de nada. Enquanto isso, liderarei 500 soldados para a masmorra secreta. Hakad e Razak, vocês vêm comigo também. Agora é uma luta contra o tempo. Eles só conseguiriam vencer se entrassem no castelo. O problema era se ele poderia entrar no castelo durante o prazo. Entendido. Nós acreditaremos em você. Justman ordenou às tropas e elas atiraram uma chuva de flechas no castelo. Os membros da aliança que estavam esticando o pescoço para observar o Dark Eden rapidamente esconderam seus corpos atrás das janelas. Enquanto isso, Ark liderou as 500 tropas para outro lugar. Não desperdice seu poder de fogo desnecessariamente. Espere até que eles espiem pela janela. Os guerreiros atacarão a porta do castelo. As vozes do Justman e dos membros da reabilitação puderam ser ouvidas. Graças às flechas constantes das tropas do Justman, o inimigo não sabia que Ark havia liderado 500 soldados para outro lugar. Dark Eden só tinha 830 pessoas ao redor do castelo. A aliança Hermes definitivamente venceria se continuasse assim, para que eles não deixassem o castelo para atacar o Dark Eden. Bem, não é como se estivéssemos atingindo o inimigo. Justman olhou para o castelo e suspirou. Apesar de todos os seus ataques, o castelo não apresentava um arranhão. Espadas e flechas não podiam causar nenhum dano às paredes, enquanto as massas mal causavam dano às portas de Mithril. É claro que se eles concentrassem seus ataques em um ponto, ele seria danificado, mas se os ataques demorassem, seria apenas reparado. Enquanto Ark usava os guaxinins para consertar a barreira, a aliança Hermes também tinha engenheiros consertando a porta. O que Ark vai fazer para penetrar nas paredes? Francamente, Justman já havia desistido 90%. Já se passou 1h30 desde que Ark desapareceu. Agora faltava 1 hora para penetrar nas paredes. Mas o que Ark poderia fazer em 1 hora? Eles também tiveram que lutar contra os 1000 soldados no castelo. É um grande negócio. Aquele Ark, ele colocou tudo o que tinha neste cerco. Justman murmurou com uma expressão de dor. Homem da justiça Jushi. A voz de Ark foi ouvida de repente atrás dele. Quando ele se virou, viu que Ark e as tropas estavam voltando. Mas o estado dos soldados não era normal. Durante a 1h30 em que os soldados desapareceram, seus rostos ficaram completamente brancos. O que você tem feito? Como você vai penetrar nas muralhas do castelo? Está aqui. Ark sorriu e apontou para onde os soldados estavam reunidos. Os olhos de Justman se arregalaram quando ele viu o que Ark estava indicando. Os soldados estavam tão amontoados que ele não conseguiu ver a princípio, mas então algo começou a se contorcer no chão. Isso é. Você se lembra? É isso. Agora eu entendi. Justman finalmente entendeu a situação. Mas então ele falou com uma expressão sombria. Sim, eu tinha esquecido completamente disso. Não, nunca imaginei que você usaria esse método. No entanto, é tarde demais. Faltam apenas 50 minutos para o fim do cerco. Mesmo se penetrarmos na muralha, derrotar 1000 soldados e capturar o trono em 50 minutos não teremos que lutar contra os 1000 membros. Ark sorriu e descreveu o plano. Então a expressão do Justman iluminou-se. Oh, eu vejo. Então não será necessário penetrar através das paredes. Esses caras não podem perceber ou isso será um problema. Deixe isso comigo. Justman bateu no peito e gritou. De agora em diante estamos mudando a forma como atacamos. Dividiremos em 3 unidades. Uma unidade atacará a janela continuamente. Enquanto a unidade 1 ataca, as unidades 2 e 3 aguardam. Quando os ataques da unidade 1 terminarem, a unidade 2 atacará enquanto a unidade 2 estiver em espera. Será um ataque de rotação. Foi o ataque de diferença de fuso horário que Napoleão havia usado antes. Quando uma unidade terminasse de lançar suas flechas e magia, a próxima unidade poderia atacar imediatamente sem haver interrupções. Com 15 soldados divididos assim e atacando, os membros da aliança não conseguirão projetar a cabeça para fora da janela. Agora, me siga. Então Shambhala e 100 membros da nação oriental começaram a escalar as paredes. Shambhala mudou recentemente sua profissão para God Killer e a nação oriental eram ex-assassinos. Eles rapidamente escalaram as paredes como ninjas. Eles escalaram um prédio de 5 andares em menos de 10 minutos. Depois que Shambhala chegou ao telhado, eles penduraram dezenas de fios de corda. Agora vamos. Ark amarrou algo na corda. Então ele enviou um sinal para a nação oriental que o puxou até o telhado. Depois que 6 desses pacotes foram puxados para cima, Ark e 300 soldados selecionados também usaram as cordas para subir ao telhado. Assim, Ark, Shambhala, Justman, os membros da reabilitação, Ezilron, Lariete e 400 soldados reuniram-se no telhado. Mas podemos realmente atingi-los com 400 pessoas?
Faltam apenas 50 minutos e esses caras já acham que ganharam, então nem se dão ao trabalho de olhar pela janela. Se levarmos mais algumas tropas, esses caras não perceberão. Este é o limite para o número de pessoas que podem mergulhar no castelo usando este método. Também não há mais tempo para movimentar mais tropas. Embora existam 1000 soldados lá dentro, apenas cerca de 200 estarão no 5º andar, enquanto o restante estará no 1º andar. Deveríamos precisar apenas de 300 pessoas para capturar o trono. Eu vejo. Então vamos começar. Sim. Ark assentiu e enviou uma comunicação sem fio para Hakkard. Hakkard, vamos começar. Sim. Olá, esqueleto. O mestre disse para começar. Xiii, xiii. Ao mesmo tempo, as coisas que estavam mortas. As grandes pilhas de vermes começaram a se contorcer e a derramar um líquido amarelo de suas bocas. O telhado começou a fumegar e derreter, como esperado do Grub Acid. Ark olhou para o telhado derretido com um sorriso satisfeito. Isso mesmo. A razão pela qual Ark levou os soldados para a masmorra secreta foi para obter este ácido. Não foi para pegar os vermes que possuíam esse veneno ácido. Antigamente, Ark liderou o grupo de reabilitação e o Melvo para a masmorra secreta e capturou até o 5º andar. Durante esse tempo, Ark teve problemas específicos com o 3º andar por causa desses vermes. Esses vermes eram os monstros do nível e toda vez que borrifavam ácido, o equipamento perdia 10% de durabilidade. Também derreteu as paredes e o chão. Se eu tiver vermes suficientes, será possível derreter as muralhas do castelo. Foi isso que lhe veio à cabeça. Então Ark conduziu instantaneamente as 500 tropas para a masmorra secreta. Há um ano, ele levou 5 dias para chegar ao 3º andar, mas agora ele estava com mais que o dobro do nível. Além disso, desta vez ele entrou com 500 usuários nível 250. Ark rapidamente chegou ao 3º andar e começou a caçar vermes. Então ele faria Hazak usar as equações da morte. Isso mesmo. Ark trouxe os vermes para fora e fez Hazak usar as equações da morte. As equações da morte eram uma habilidade que poderia ressuscitar cadáveres como zumbis em troca dos ossos de Hazak. As larvas pertenciam ao rank A, então ele teve que sacrificar 18 costelas para ressuscitar 6 larvas. Depois de ouvir o comando de Hakkard, Hazak ordenou que os vermes se movessem. Essa estratégia só foi possível graças aos segredos de Sylvana. Mas, como disse Justman, faltavam apenas 40 minutos. Não foi tempo suficiente para derreter as muralhas e derrotar 1000 soldados. Mas meu objetivo é capturar o trono no último andar. Portanto, não há razão para lutar contra o inimigo no 1º andar e depois subir. É antes de descer de cima. Isso mesmo. Penetrar na parede ou no telhado era a mesma coisa. Se ele fizesse um buraco no telhado, poderia capturar o trono imediatamente. 40 minutos são suficientes para derreter o telhado e capturar o trono. É isso. Ark exclamou quando 6 buracos com cerca de 2 metros de largura foram criados no telhado. A Aliança Hermes desconhecia completamente que o Dark Eden estava acima de suas cabeças. Vamos ligar o aquecimento. Ark gritou enquanto jogava um objeto semelhante a uma colmeia através dos buracos. Colmeias de pimenta. Um favo de mel recheado com pimenta preta feito com Creative Cooking. Quando a colmeia explode devido ao choque, ela espalha pimenta do reino ao redor. A pimenta do reino fará com que qualquer usuário em uma área de 10 metros tosse e sinta ardor nos olhos. Foi uma colmeia de pimenta criada com Creative Cooking. Quando ele jogou 2 de cada nos 6 buracos, totalizando 12 colmeias, a área ficou completamente cheia de pimenta do reino. Os gritos de angústia dos membros do Hermes podiam ser ouvidos através dos buracos. O quê? O quê? Este pó é? Esse cheiro pimenta? De onde veio isso? Ah! Atirar pregos era sua especialidade depois de mudar para guardião. Shambhala e Ezilron também ajudaram Justman e os membros da reabilitação. E por último, mas não menos importante, tempestade de lâminas. Quá 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 quá. Quá 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 can. Ark encurralou alguns membros da aliança e explodiu uma espada mágica. Como Ark previu, havia apenas 200 membros no último andar. Com Ark e as 400 tropas que ele escolheu, eles conseguiram eliminar os 200 inimigos em 20 minutos. É isso. Justman Ajushi, mobilize algumas tropas para bloquear as escadas. Ark de repente parou e pulou. Não. O trono da regra não estava na sala do último andar. Por quê? O Salão da Glória obviamente deveria conter o trono. Então algo surgiu na cabeça de Ark. Isso mesmo. Quando Ark era o senhor, o trono ficava no último andar. Mas Ark havia esquecido um fato importante. Quando Ark era o senhor, havia apenas 4 andares. O 5º andar foi construído depois que Sylvana passou do rank D para C, então o trono está lá embaixo? Oh meu Deus, estou ferrado. Ark percebeu um pouco tarde demais e gritou. Justman Ajushi, desça até o 4º andar e feche as escadas para o 3º andar instantaneamente. Entendido. Pressa. Justman desceu correndo com suas tropas. Ark também desceu as escadas e entrou na sala. Justman e os membros do Dark Eden que desceram primeiro pararam de se mover em direção às escadas. Só de olhar para o rosto sombrio de Justman confirmou os medos de Ark. Você realmente é muito persistente. Uma voz riu das profundezas do 4º andar. A cena foi a pior situação que Ark encontrou hoje. Não admira que tenha sido estranho. Ark pensou enquanto olhava para Raiden. Eles estavam brigando há 20 minutos no 5º andar. No entanto, nenhuma pessoa enviou um sussurro para Raiden. Mesmo após o término da batalha, nenhum membro da aliança subiu ao 5º andar. Por quê? Era óbvio quando estava no 4º andar. Raiden estava sentado no trono do governo. E os 800 membros da aliança estavam espalhados em uma formação de defesa perfeita no Salão da Glória. Isso mesmo. Foi por isso que os membros da aliança não subiram ao 5º andar. Raiden estava organizando todas as suas tropas no 4º andar. Agora faltavam apenas 20 minutos para o fim do cerco. Não havia necessidade de Raiden lutar contra Ark e Dark Eden.
Se Ark o pegasse movendo tropas no meio do caminho, isso causaria problemas. Então Raiden usou esses 20 minutos para mover tropas para o Salão da Glória e agora Ark estava em completo desespero. Raiden abriu amplamente os dois braços com um olhar arrogante e disse: "Bom trabalho chegando aqui. Reconheço seus esforços. Vindo aqui com 4.000 soldados construídos às pressas, você definitivamente é um sujeito forte. Mas não há sentido se você não puder controlar o trono. Agora vou te dar uma chance. Você tem 20 minutos para tentar arrancá-lo de mim. Aquele bastardo." Ark cerrou os dentes enquanto olhava para Raiden. Mas esta batalha não poderia ser vencida com raiva. Raiden tinha 800 pessoas, enquanto Ark tinha apenas metade desse número. E ao contrário do quinto andar, o Salão da Glória tinha fortes linhas defensivas que eram difíceis de passar. Foi impossível romper as linhas defensivas e chegar ao trono em 20 minutos. Mesmo que ele reunisse as tropas restantes e as trouxesse para dentro pelo telhado, eles não seriam capazes de derrotar todas as 800 pessoas em 20 minutos. Eu posso usar a declaração de área e a habilidade divina, mas o alcance da declaração de área era de 100 metros. O Salão da Glória tinha cerca de 150 a 200 metros de comprimento. Mesmo que ele o usasse no início da linha de defesa, não alcançaria o trono. Além disso, Hermes era uma aliança de topo, então definitivamente haveria de 4 a 5 pessoas que mudariam para uma profissão de segundo estágio. Se eles usassem a declaração de área, a dele desapareceria. Mesmo se eu usar Descent of the Fire Draconia e derrotar 800 pessoas, será impossível alcançar Raiden. Não é possível penetrar nas linhas e sentar-se no trono. Ele foi parado no último momento. O que aconteceu? O cara que está sempre correndo solto agora está quieto. 5 minutos já se passaram, então você só tem 15 minutos restantes. Não vai demorar algum tempo para chegar aqui? Raiden sorriu e provocou. A cara daquele bastardo. Não, espere. Neste momento só tenho 330 pessoas? Então Ark de repente sentiu um flash em sua cabeça. Ark olhou para a defesa do inimigo e sorriu friamente. Isso mesmo. Existe esse método. Ark de repente teve uma ideia brilhante nesta situação desesperadora. Mas esse método requer vários pré-requisitos. Uma delas é reunir as tropas inimigas em um só lugar. O problema é que também sofreremos alguns danos. Se a operação fosse 100% bem-sucedida, ele poderia eliminar o inimigo. Para ter sucesso, nossas tropas precisam entrar. Os olhos de Ark brilharam quando ele virou a cabeça e sussurrou para Justiceman. Justiceman, por favor, reúna as tropas lá fora e leve-as para o telhado. O que? Mas faltam apenas 15 minutos. Só conseguiremos levar várias centenas de pessoas ao telhado, no máximo, durante o prazo. Além disso, precisamos lutar contra as 800 tropas também. Não importa. Ark riu com confiança. Justiceman olhou para Ark e assentiu. Posso dizer pela sua expressão que você tem um plano. Eu entendo. Então Justiceman enviou um sussurro para os soldados do lado de fora e moveu as tropas para o telhado. De qualquer forma, todos os membros da aliança estavam reunidos no quarto andar, então não houve problema em movimentar as tropas. Agora eu tenho que contar ao Hakkard. Ark contatou Hakkard e iniciou seu plano com seriedade. Não, ele estava prestes a começar. Se esta operação fosse bem-sucedida, ele poderia capturar o trono. Então por que havia algo pesando em sua mente? Espere. Atualmente estamos no meio de um cerco. Consegui mover todas as tropas do Dark Eden para o telhado porque os membros do Hermes estão reunidos no quarto andar. Ninguém está mais interessado na porta do castelo. Talvez. Esta é uma chance. Ark teve uma ideia repentina de ganhar algum dinheiro. Então ele levantou a cabeça e se comunicou com Hakkard. Hakkard, diga a Razak para mover os vermes quando eu mandar. Depois de transmitir o plano a Razak através de Hakkard, Ark libertou e convocou Hakkard para o castelo. E ele deu algumas instruções especiais para Hakkard e Radum. Essas instruções foram: Kiki, como esperado do mestre. Hakkard riu e chutou o verme. Agora, seu verme estúpido, comece rapidamente. Hakkard estava parado na frente da porta do castelo. Então os vermes começaram a rastejar até a porta. E começaram a esfregar as dobradiças da porta que a ligava à guerra com o ácido. Até as dobradiças eram feitas de mitril, mas o ácido do verme derreteu-as instantaneamente. Depois de alguns momentos, todas as dobradiças derreteram e a porta tremeu. Então caiu no chão com um barulho alto. Embora tenha evitado centenas de ataques, com as dobradiças derretidas era apenas um pedaço de metal. Hakkard conseguiu remover a porta em apenas alguns minutos. No entanto, a porta não teve nada a ver com a vitória do cerco. Não houve necessidade de se livrar da porta porque as tropas do Dark Eden já haviam se mudado para o telhado. Então por que Hakkard estava removendo o portão? Agora é sua vez. Radum. Sac. Hakkard retirou-se da porta. Radum lambeu a língua e se aproximou do portão. Então ele abriu a boca e começou a engolir a porta inteira. Isso mesmo. Estas foram as instruções especiais que Ark deu a Hakkard e Radum. O propósito de Ark não era passar pela porta, mas pela própria porta. Ark havia planejado uma estratégia onde ele poderia definitivamente obter o trono. Então ele pensou nisso enquanto transmitia as instruções necessárias. Era um tesouro enorme que ninguém teria pensado em obter. Era uma porta de mitril que valia 20.000 ouro. Uma porta de mitril que vale 20.000 ouro é um enorme tesouro. É um desperdício ter um tesouro tão grande defendendo o castelo. Se ele vencesse o cerco, então ele seria o senhor, mas não seria capaz de remover a porta mesmo que se tornasse o senhor. Mas se for perdido no meio do cerco. Esse foi o pensamento de Ark. Se eu vender a porta de mitril, poderei recuperar o dinheiro que peguei emprestado na vila de Lancel. E ninguém da Aliança Hermes ou do Dark Eden está prestando atenção na porta. É a oportunidade perfeita para roubar a porta de mitril. Não posso perder esta oportunidade. O fim do cerco foi uma situação grave. Mesmo nessas circunstâncias, Ark ainda estava pensando em ganhar dinheiro vendendo a porta de mitril. De qualquer forma, todos os membros do Hermes estavam no quarto andar, então não havia ninguém para interferir no Hakkard. Depois de ter a ideia, Ark fez com que Hakkard pegasse um verme e fosse para o primeiro andar, e a larva foi usada para derreter as dobradiças. Então ele obteve a porta de mitril 100% pura. O tamanho da porta não importava para Radum.
Sac, 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 sac. Radon sacudiu a língua e engoliu rapidamente a porta. Então os ativos de Ark aumentaram em 20 mil ouro. Além disso, esse dinheiro era uma renda que ninguém além de Ark conhecia. Mestre, foi comido. Ok. Todos vocês alcançaram 400 pontos. Ark sorriu e recompensou sua convocação. Graças à operação secreta de seus animais de estimação, Ark obteve o tesouro da porta de Mithril. Era um tesouro de 20 mil ouro. Agora faltam apenas 8 minutos. Eu recolhi a porta e os preparativos terminaram, então devo capturar o trono? Ark deu um passo à frente e olhou para Raiden. Bah, você fala demais. Você ainda vai fazer alguma coisa? Isso mesmo. E não há como você me impedir. Absurdo. Você acha que estou falando bobagem? Ark sorriu e estendeu a mão. Vou tirar você daquele lugar nos próximos 5 minutos. Raiden começou a ficar nervoso ao ouvir o tom confiante de Ark. Raiden sabia que Ark era alguém que conseguia ter ideias brilhantes em momentos decisivos. Claro, ele tinha certeza absoluta de que não havia vitória para Ark vencer, mas sua inquietação não podia deixar de aumentar. Isso me lembra que ele tem a habilidade de fugir de outras pessoas. É isso mesmo, ele provavelmente usará essa habilidade nesta situação. Ele provavelmente pretende romper as linhas de defesa e sentar-se no trono pouco antes do fim do cerco. Reúnam-se. Não deixe nem mesmo uma agulha passar pelas aberturas. Os membros da aliança formaram um grande grupo na frente de Raiden no Hall da Glória. Ark escondeu o sorriso e gritou. Agora é a hora. Éden Negro, ataque. Vai! Todos eles mergulharam em direção aos membros da aliança. Gritos barulhentos e o som de metal batendo soaram por todo o Salão da Glória. O rosto de Raiden ficou ligeiramente tenso com o ataque. No entanto, em poucos minutos essa tensão mudou para um sorriso complacente. Apesar de atacada, a formação de defesa da aliança permaneceu inabalável. Agora faltavam apenas 3 a 4 minutos, então mesmo que Dark Eden tivesse milhares de soldados, eles não seriam capazes de penetrar na forte formação de defesa de 800. Cucucu. Esta deve ser a última luta desesperada deles. Raiden olhou para a terra do lado de fora da janela e riu. Então ele olhou de volta para Ark, pois queria vê-lo mudar para desespero. O quê? O quê? Uma exclamação perplexa saiu da boca de Raiden. Ele estava certo de que Ark não tinha chance de vencer nesta situação. Mas em vez de desespero, Ark realmente tinha um sorriso confiante no rosto? Depois de ver o rosto de Ark, ele sentiu uma estranha sensação de apreensão. Então essa sensação de apreensão tornou-se realidade. Agora, Ark gritou enquanto corria em direção aos membros da aliança. Os NPCs dentro do Dark Eden retiraram-se rapidamente enquanto os usuários cercavam os membros da aliança em um círculo com seus escudos. O que eles estavam tentando fazer? Raiden olhou para a cena com uma expressão que indicava que não conseguia entender. Tencon cucu. Quaquaquacan. Houve um som estranho e algo de repente caiu acima deles. Causou um tremendo choque e impacto que abalou o castelo. O Salão da Glória rapidamente se encheu de poeira que turvou a visão de todos. Depois que a poeira finalmente baixou, Raiden ficou boquiaberto e boquiaberto. Era impossível. A multidão de 800 membros da Aliança e 200 membros do Dark Eden havia desaparecido. E 500 soldados diferentes do Dark Eden tomaram seu lugar. Se você está se perguntando de onde eles vieram, Justman sorriu para Raiden e apontou para o céu. Agora Raiden começou a entender o que aconteceu. O teto estava aberto. No momento Raiden estava no 4º andar. Em vez de ver o 5º andar quando olhou para cima, tudo que viu foi o céu noturno. Não havia teto no Salão da Glória. Isso mesmo. Este foi o plano que Ark criou. Ark já havia usado 6 larvas no telhado, então ele as usou para raspar o 5º andar, que era o telhado do Salão da Glória. Como resultado, o 5º andar e o telhado caíram no Salão da Glória. Os membros da Aliança e os membros do Dark Eden que lutavam abaixo foram todos enterrados sob toneladas de rocha. Embora estivessem bem juntos, pelo menos 70 membros da Aliança sobreviveram. No entanto, havia agora 500 membros do Dark Eden no Hall of Glory. Enquanto os NPCs recuavam já que desapareceriam quando mortos, os usuários do Dark Eden caíram quando o telhado caiu. Portanto, a batalha de 800 contra 330 mudou para 70 contra 500. Inacreditável. Raiden gaguejou com uma expressão estúpida. As circunstâncias eram claras, mas Raiden ainda não conseguia entender tudo. O teto caído caiu sobre amigos e inimigos, mas não foi um problema, já que mais membros do Dark Eden caíram também. Mas por que aquele Ark? O ponto que Raiden não conseguia entender era que um dos corpos enterrados sob o teto era Ark. Claro, Raiden poderia adivinhar por que Ark não fugiu no final. Se Ark recuasse, Raiden definitivamente saberia que algo estava acontecendo. Mas Ark permaneceu e foi atingido pelo ataque absurdo. No final, Ark ainda foi esmagado pelo teto. O plano de Ark prosseguiu conforme planejado e Raiden perdeu 730 soldados. Quando fosse 70 contra 500, Dark Eden certamente capturaria o trono. Foi a pior situação. Mas, uma risada incontrolável emergiu da boca de Raiden. Ele finalmente parou de rir e disse em tom frio. Seus idiotas, é o fim. Mesmo se você matar a mim e a todos na Aliança Hermes, ainda será sua derrota. O que é esse absurdo? Shambhala franziu a testa com as palavras de Raiden. Então Raiden respondeu arrogantemente. Você ainda não entendeu? Dark Eden é apenas um grupo de ataque. Seu líder morreu, então não sobrou ninguém para capturar o trono. Isso mesmo. É por isso que Raiden se convenceu de sua vitória depois de ver Ark morrer. Os únicos que tinham o direito de ocupar o trono eram o líder da guilda ou líder de um grupo de ataque. No caso da Aliança Hermes, se Raiden morresse, o direito passaria para Genven, que era líder da guilda Silvergate. O problema era que Dark Eden não era uma aliança de várias guildas, mas um grupo. Por causa disso, apenas Ark tinha o direito de sentar-se no trono do governo. Mas agora Ark havia morrido. Mesmo que Dark Eden destruísse completamente a Aliança Hermes, não seria possível para eles ocuparem o castelo. Raiden pode estar morto, mas a vitória do cerco iria para a Aliança Hermes. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto de Raiden com a ideia.
E que pena. É lamentável. Como seu líder estúpido morreu, não há ninguém para capturar o trono, mesmo que você estivesse tão perto. Obrigado, mas não acho que haja necessidade de simpatia de sua parte. Naquele momento, a voz de alguém pôde ser ouvida entre os escombros. O rosto de Hayden endureceu com a visão. A voz que veio dos escombros. Tuduk, Tuduk. Então alguém levantou lentamente o corpo dentre os cadáveres. Euk, vê você como você está. Hayden pulou como um sapo chocado. A identidade da figura zumbi era Ark. Ark foi transformado em um maldito bolo de arroz entre os membros da Hermes pela queda do teto. Hayden olhou para o rosto de Ark e gritou como um louco. N de jeito nenhum. Vê você está morto. Eu vi claramente. Você morreu. Então, por que um cara morto está se levantando? Isto é um golpe. Não pode ser permitido. O que você está dizendo? Ark varreu a poeira da cabeça e sorriu. Você está dizendo que a habilidade de um usuário está infringindo a lei? Isso mesmo. Era impossível para alguém no Novo Mundo ressuscitar no mesmo lugar. Mas às vezes uma habilidade ultrapassaria essa lei. A habilidade Juramento de Morte de Hazak agia assim. Quando Hazak usou o Juramento de Morte, sua vida foi trocada pela de seu mestre e Ark ressuscitaria imediatamente. Quando Hazak morreu, todos os vermes também morreram, mas felizmente os vermes não eram mais necessários. Droga! Quando Ark reviveu, 2 membros de Hermes amaldiçoaram e correram em sua direção. No entanto, era impossível para os 70 membros ultrapassarem os 500 membros do Dark Eden. Enquanto Dark Eden lutava contra a Aliança Hermes, Ark se aproximou casualmente do trono. Vá. Hayden parecia ter enlouquecido com a situação. Ark colocou a mão no ombro de Hayden e disse: Não há tempo. Você vai simplesmente sair? Ou você quer que eu te derrote e te tire daqui? Uau. O vai. Hayden agarrou o trono e balançou a cabeça de um lado para o outro. Eu preciso que você saia. Ark sorriu e olhou para Shambhala. Shambhala olhou para Ark com olhos irritados antes de reclamar. Droga, porque eu sempre tenho esse papel. Declaração diária, rio de sangue. Ik, declaração diária Barazuki. Quando Shambhala usou sua declaração diária, Hayden imediatamente entrou em pânico e usou a sua para fazê-la desaparecer. Então Ark assentiu e exclamou: Bom trabalho. Agora é minha vez? Declaração diária, glória da noite. Habilidade divina, descida do fogo draconiano. Quaquaquacan. Ophaio draconian voou para o céu noturno e desceu no corpo de Ark. Você usou a habilidade divina descida do fogo draconiano. O efeito imortal Ophaio draconian será aplicado por 10 minutos. Asterisco 300 de dano de fogo adicionado a todos os ataques. Asterisco velocidade de ataque, velocidade de movimento e taxa de reação aumentarão em 50%. Asterisco todos os inimigos que atacarem receberão 100 de dano de fogo. Asterisco a resistência ao fogo aumenta para 500% e a resistência ao fogo de todos os membros do grupo aumentará para 100%. Asterisco quando ativado, todos os inimigos dentro da área receberão 1000 de dano de fogo enquanto 50% da saúde do usuário será restaurada. Hayden se transformou em um churrasco. Depois de X-Men, os membros da reabilitação, Shambhala, Exilron, Lariete e Dark Eden cercaram. Volume 19 capítulo 7 Senhor E? O médico exclamou enquanto olhava para o prontuário. Ele confirmou o nome no gráfico novamente e murmurou: Isso é incrível. Há algum problema? Não, é só. Yun-Wo ficou tenso e se preparou para as más notícias do médico. Yun-Wo estava atualmente no hospital para verificar os resultados do último check-up geral de sua mãe. Já se passaram 2 meses desde o último check-up de sua mãe e nada aconteceu naquela ocasião. Mas desta vez a situação foi diferente. Foi o primeiro exame médico desde que sua mãe fundou o Novo Mundo. Ele pediu o conselho do médico e vasculhou a internet antes de comprar o videogame, mas ainda estava preocupado. Por outro lado, ele também tinha algum senso de expectativa. Minha mãe visitou Lancel usando suas próprias forças. Na verdade, Yun-Wo planejou visitar a vila iniciante depois de resolver os problemas em Lancel. Porém, sua mãe acabou encontrando sozinha em Lancel. Ela caminhou com seus próprios pés. Yun-Wo não expressou isso na frente de sua mãe, mas ficou profundamente impressionado e surpreso. Claro, era um jogo para que mesmo pessoas que não tinham pernas pudessem correr. Mesmo assim, ver sua mãe, que estava deitada na cama há 6 anos andando, foi realmente especial. De qualquer forma, a mãe dele vivia como uma pessoa normal dentro do jogo. Yun-Wo esperava que parte disso se transformasse em realidade. Então o médico levantou os óculos e riu. Os resultados dos testes são bons, muito além do intervalo esperado. Em particular, os resultados dos testes de resposta neural foram maravilhosos. Há uma melhoria de 30% em relação a 2 meses atrás. O número de 30% é semelhante ao quanto ela melhorou em 2 anos. Então está bom? O médico pareceu intrigado com sua pergunta. Yun-Wo corou e coçou a cabeça antes de perguntar. Mas minha mãe disse que ela não se sentia muito diferente. Alguém que só conhece seu corpo quando está doente não saberá quando ele melhora. Embora uma pessoa pudesse verificar seu status por meio de sua saúde no Novo Mundo, na realidade era difícil. Não era por isso que as pessoas pagavam tanto dinheiro por um check-up completo? Um paciente não conseguiu confirmar o estado do seu próprio corpo, então teve que consultar um médico. Só de olhar os resultados deste exame, parece que jogar o jogo de realidade virtual tem um efeito positivo em Parkinson-Me. No caso de Parkinson-Me, a ideia de poder circular livremente é importante para sua melhoria. Esse pensamento positivo que estimula os nervos é o melhor tipo de remédio para pacientes como Parkinson-Me. Yun-Wo também viu informações semelhantes ao pesquisar na internet. Ele havia orado para que tal milagre acontecesse com sua mãe, mas agora não orava mais por isso. Na verdade, não foi apenas a melhora na saúde dela que foi boa para sua mãe começar o Novo Mundo. Foi a atmosfera ao seu redor que realmente o deixou feliz. Embora sua mãe tenha vivido no hospital nos últimos 6 anos, ela sempre mostrou a Yun-Wo um rosto sorridente. Claro, não foi um sorriso de verdade. Yun-Wo sempre conseguia sentir uma sombra por trás de seu sorriso. Mas essa sombra desapareceu depois que sua mãe fundou o Novo Mundo. Agora sua mãe brilhava sempre que ria.
Como sua personagem, ela foi capaz de sair por aí e conhecer muitas pessoas novas, o que fez com que seu estresse desaparecesse. Yunvoo sentiu como se o milagre já tivesse acontecido. Neste estado, você não precisa se preocupar tanto. A paciente também parece muito bem depois de uma entrevista com ela. No entanto, ela não deveria jogar o jogo excessivamente. O jogo de realidade virtual é bom, mas só influencia o sistema nervoso. Mesmo que seu sistema nervoso se recupere 100%, será um problema se ela tiver músculos enfraquecidos. Ela deve praticar caminhada na realidade. É claro que eu entendo. Yunvoo acenou com a cabeça e saiu da sala de exame. Ah, Yunvoo. O que o médico disse? Ao se aproximar da entrada do hospital, Gonvarang se aproximou enquanto empurrava uma cadeira de rodas. Ele estava empurrando a mãe de Yunvoo, que havia terminado a fisioterapia e os exercícios de reabilitação. Foi bom. Yunvoo sorriu e explicou o que o médico disse. Gonvarang riu calorosamente e assentiu. Estou feliz que sejam mais boas notícias. Mais boas notícias? Ontem Yunvoo se tornou o senhor de Silvana. Mas Yunvoo já é o senhor de Lancel. Ele ocupará os dois cargos simultaneamente. Sua mãe olhou para Yunvoo com olhos preocupados depois de ouvir as palavras de Gonvarang. Perguntei a Galen sobre o que envolve ser um lorde, então não seria muito mais trabalhoso se tornar o lorde de outro território? Eu acho que é melhor não ser muito ganancioso. Tudo bem. No começo posso estar um pouco ocupado, mas depois de um tempo posso deixar isso para a secretária. Yunvoo sorriu ironicamente e respondeu. Ele passou por todo aquele trabalho para se tornar o senhor e agora sua mãe estava agindo como se ele devesse deixar isso para outra pessoa. Foi razoável. Embora sua mãe tivesse se adaptado ao jogo, ela ainda era iniciante, então não tinha ideia dos benefícios de ter um senhorio. Na verdade, Yunvoo ainda não havia explicado à mãe os detalhes do cerco. O cerco não foi uma coisa simples. 30.000 ouro foram gastos nisso. Isso foi cerca de 300 milhões em dinheiro. Ele usou uma quantia tão grande de dinheiro para capturar Silvana porque isso lhe daria ainda mais dinheiro. Quando era tanto, o jogo parecia mais um negócio. Não havia pais que não se preocupassem se o filho investisse toda a sua fortuna no negócio. Sua mãe ainda estava recuperando a saúde, então ele não queria preocupá-la desnecessariamente. De qualquer forma, agora o cerco acabou. Gonvarang disse com um brilho nos olhos. O que está errado? Por que seus olhos estão olhando para mim desse jeito? Eu ouvi de Yi-san. Ela me contou sobre a personagem de Sou Mi-si. Meu personagem? E quanto ao meu personagem? Então o rosto de sua mãe ficou vermelho abruptamente. Gonvarang sorriu e murmurou. O personagem de Sou Mi-si é de uma foto antiga digitalizada? Agora posso ver como Sou Mi-si era no ensino médio. Não apenas vendo. Gonvarang ficou bastante animado quando ouviu de Jung e Yi-san sobre a personagem de Sou Mi. Sua mãe nunca mostrou a Gonvarang nenhuma foto antiga dela porque ela estava envergonhada. Mas agora ele podia ver em 3D e até sair com ela. Gonvarang bufou e olhou para a mãe de Yunvoo com olhos assustadores só de pensar. Bah, por que ela deveria lidar com um velho fedorento como você? Sua mãe corou e virou a cabeça. Por favor, finja que não me conhece no novo mundo. Você também não deveria visitar Lancel. Eka, por quê? Você sabe quanto tempo esperei pelo dia em que poderia conhecer Sou Mi-si no novo mundo? Não são exatamente meus tempos de colégio. De qualquer forma, todos os homens só gostam de mulheres jovens. E isso não é verdade. Você está enganado. Quero ver como Sou Mi era na infância, não a forma de uma jovem. Então por que os olhos de Ajushi pareciam tão expectantes naquele momento? É uma armadilha. Yunvoo, você está falando muita bobagem. Eu sou um cara sem vergonha? Absolutamente. É assim mesmo? Eu deveria saber. Eu soube disso assim que vi aquele olhar assustador em seus olhos. Yunvoo. Gonvarang ficou frustrado com as palavras de Yunvoo. Yunvoo e sua mãe se entreolharam e riram. Você vai dar uma chance a ele? Bem, eu não sei. Vou ter que ver a partir de agora. A propósito, estou com sede depois de suar tanto. Yunvoo olhou para Gonvarang ao ouvir as palavras de sua mãe. Mas Gonvarang estava apenas desviando o olhar distraidamente. Ele não percebeu. Havia uma razão pela qual sua mãe estava reclamando de Gonvarang. Foi para dar uma chance ao homem. Quando uma mulher resmungava, era uma oportunidade para o homem demonstrar afeto por ela e sua confiança aumentaria. Mas os sentidos de Gonvarang estavam embotados e ele não percebeu. Yunvoo estalou a língua e olhou para ele com olhos de pena. Gonvarang finalmente percebeu a situação e falou rapidamente. Eu irei. Água engarrafada? Suco? Bem, eu só quero uma bebida, mas se você estiver oferecendo, compre-me água engarrafada. Sua mãe respondeu com um beicinho fingido. Como esperado de uma mãe. Ela conseguiu fazê-lo comprar água engarrafada em uma máquina de venda automática sem reclamar. Gonvarang não estava sendo educado sem nem saber? A única coisa que uma criança poderia fazer era ajudar a mãe. Ajuste o macchiato de caramelo também, por favor. O quê? É uma comida? Macchiato com caramelo. A cafeteria do outro lado da rua deveria vendê-lo. Não é bem próximo? Yunvoo riu enquanto o rosto de Gonvarang se distorcia. Por que você está carrancudo? Você não quer? Quem está carrancudo? Vou. Gonvarang olhou para Yunvoo antes de se virar. Então sua mãe murmurou baixinho. Gosto de um homem que faz coisas assim para mim. Gonvarang se encolheu antes de sair correndo a toda velocidade. Yunvoo olhou para as costas de Gonvarang recuando e disse. Sua perna parece perfeitamente bem agora. Sim, não é bom? Mãe também ficará assim em breve. Então posso ver mamãe entrando em sua cerimônia de casamento com seus próprios pés. Bem, o Ajushi pode precisar de um pouco mais de educação mental antes disso. O que essa criança está dizendo de repente? Sua mãe corou e lançou-lhe um olhar penetrante de soslaio. Só coisas que você precisa ouvir. E isso. Espera, você está agindo como seu pai. Você é realmente sério assim como ele. Ficar no mesmo canto da sala todos os dias irá envelhecer rapidamente. Como é? Vocês se encontram com frequência hoje em dia? Encontrar? Com quem? Yi-san. Yunvoo coçou a cabeça e hesitou. Então sua mãe olhou para Yunvoo com uma expressão séria e disse. Você não gosta de Yi-san? Não é isso, mas... Você não precisa dizer mais nada.
Sua mãe interrompeu as palavras de Yunvoo e disse: Você não conhece o coração de Yi-san? Não é fácil para uma mulher expressar seus sentimentos. Claro, você não deve responder se não tiver certeza, mas você também não deve deixar uma mulher esperar muito. Você entende? Yunvoo assentiu sem dizer nada. Sua mãe disse que ele vinha evitando a situação, mas Yunvoo já sabia o que sua mãe estava dizendo. Yunvoo também achou a situação difícil. Ele não desgostava de Young Yi-san. Não, no começo ele só pensava nela como uma irmã, mas reconheceu que seus sentimentos haviam mudado. A razão pela qual Yunvoo não conseguiu dizer uma palavra a Yi-san foi por causa de Kang Mi-soo, ou Lariete. Ele frequentemente conversava com Kang Mi-soo ao telefone. Cada vez que falava com ela, Yunvoo sentia uma emoção misteriosa. Até que pudesse confirmar a verdadeira identidade desse sentimento, ele não poderia dizer uma palavra a Young Yi-san sobre o relacionamento deles. Poderia ser apenas uma desculpa, mas ele achava covardia entrar em um relacionamento com alguém quando poderia ter sentimentos por outra pessoa. Essa foi a razão pela qual ele não pôde entregar o boneco pouco a pouco para Young Yi-san. Ele decidiu deixar a situação até o fim do cerco. Mas as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o cerco terminou. Então, ele mais uma vez empurrou o problema de Young Yi-san e Kang Mi-soo para trás. O que você queria discutir? Um tempo depois, eles voltaram para a casa de Yunvoo e Gon Wah-hang sentou-se à sua frente. É sobre Sylvana. Qual é o problema? Não é um problema certo, mas um problema potencial. Eu não sou inteligente. Apenas me diga simplesmente. Defendendo o castelo Sylvana. Isso mesmo. Este era o problema que preocupava Yunvoo. Ao contrário de Lancel, Sylvana era um território que poderia ser tomado por outra aliança. Posso ficar aliviado por um mês. Após a experiência de Yunvoo, as regras de cerco em Nagaran foram alteradas. No passado, o cerco tinha apenas aproximadamente 1.000 pessoas e agora cerca de 4.000 a 5.000 pessoas participaram. O maior problema eram os fundos de guerra necessários para pagar o pessoal que participou do cerco. Como o número de tropas aumentou, ele precisava de uma enorme quantidade de fundos de guerra para o cerco. Mas esse não foi o maior problema. Houve muito tempo para se preparar depois que alguém solicitou um cerco. Mas defender era o problema. Uma aliança poderia desafiar um cerco a cada 15 dias. Se uma aliança tivesse uma renda constante do castelo, então alguém seria capaz de mantê-la. O problema foi quando alguém como Yunvoo se tornou senhor. Ele gastou uma enorme quantia de dinheiro para vencer este cerco. Graças às novas regras de cerco, o novo Lorde tinha o direito de recusar qualquer desafio de cerco durante um mês após ter sido empossado. Mas o problema não são apenas os fundos militares. É que ele não tinha tropas para proteger Sylvana. A única forma de manter o território era continuar vencendo cercos. Mas atualmente Yunvoo não tinha tropas para manter a propriedade. As tropas do Dark Eden desta vez só foram convocadas para este cerco. Eles então se separaram após o fim do cerco. Até agora eu não precisava de nenhuma tropa, mas se vou possuir o território, preciso do número mínimo de pessoas para defendê-lo. Era natural, mas Yunvoo não tinha intenção de residir permanentemente na propriedade. Esta é a última vez. Se Sylvana for levada embora, não terei outra chance. Tenho que ganhar poder suficiente em um mês para proteger Sylvana. Isso não foi uma escolha, foi algo essencial. Ainda outro problema surgiu por causa disso. Mesmo que não houvesse cerco, ele precisava de dinheiro para reunir as tropas. A razão era simples. Quando uma propriedade pertencia a uma guilda, os membros não receberiam nenhum pagamento por participarem do cerco. Em vez disso, o senhor dividiria o lucro da propriedade entre a guilda. Foi bom senso. Se não houvesse nenhum benefício em manter a propriedade, então que razão uma guilda teria para ocupá-la? Portanto, a questão das tropas não era um problema para todos os lords. Se houvesse muitas tropas, eles poderiam ficar com a propriedade. Por outro lado, era necessário muito mais dinheiro para mantê-los. Assim, o castelo sempre teve o número mínimo de tropas necessárias para defendê-lo. Pode parecer que Raiden tinha muito dinheiro depois de manter uma propriedade com classificação C por um ano, mas graças à renda de 5.000 pessoas, ele na verdade só recebeu uma renda de várias centenas de ouro. Yunvoo já havia pensado em alguns planos para resolver esse problema. No momento, 4.000 pessoas deveriam ser adequadas para defender Sylvana. Yunvoo limitou o número de tropas a 4.000 pessoas. Atualmente, a maioria dos cercos em Nagaran ocorreu apenas com 4.000 a 5.000 pessoas. Primeiro, algumas de suas forças seriam preenchidas com tropas de Lancel e da Nação Oriental. Na verdade, a estratégia de Yunvoo neste cerco também se concentrou em minimizar a perda de NPCs. Ele confiou o Volan e o Melvabred Redian e os enviou para as torres de defesa relativamente estáveis. Então ele confiou as tropas Lancel ao Justiceman como apoio traseiro. Graças ao uso do grande sacrifício por Yunvoo, quase nenhum guaxinim morreu. Portanto, dos 1.600 NPCs que participaram do cerco, apenas 100 morreram. Ark estava relutante em deixar os 1.500 NPCs restantes deixarem Sylvana. Ele já havia conversado sobre o assunto com Galen. Se ele quisesse que as tropas do NPC residissem em Lancel, ele também precisava pagá-las. Os NPCs também precisavam de dinheiro para viver. Se ele quisesse emprestar à Nação Oriental e o clã Baran em particular, ele teria que pagar uma certa quantia todo mês. E se um guerreiro fosse morto em combate, ele teria que compensar suas famílias. Mas ainda seria mais barato do que contratar usuários. No entanto, não tenho escolha a não ser preencher as 2.500 vagas restantes com usuários. No final, ele teria que criar uma guilda. Eu quero que você seja um líder de guilda para mim. Meu? Gon Wah-hang disse surpreso. Sim. A Jushi conseguiu empregar milhares de soldados de seu Tandal. Acho que a Jushi será melhor como líder de guilda do que alguém como eu que anda sozinho por aí. Isso pode ser verdade, mas... Gon Wah-hang falou palavras ambíguas enquanto hesitava. Havia duas razões pelas quais Yunvoo queria fazer de Gon Wah-hang o líder da guilda. Um dos motivos foi que era muito complicado.
Yunvo tentou criar guildas em outros jogos online, mas houve muitas dificuldades depois que ele se tornou o líder da guilda. Sempre que havia um pequeno problema na guilda, cabia ao líder da guilda resolvê-lo. Algumas questões estavam bem, mas ele teria muitas dores de cabeça sempre que houvesse uma briga emocional entre os membros da guilda. Se a guilda tivesse menos de 100 membros, ele também seria constantemente bombardeado com sussurros enquanto caçava. Mas era desnecessário explicar quando a guilda tinha mais de 2.000 membros. Ele já era o senhor de Lancel e Sylvana, então não queria se tornar um líder de guilda também. Mas Vahang Ajushi gosta de coisas assim. Ele se encarregou de reabilitar alguns ex-criminosos, então Gon Vahang era um especialista em lidar com reclamações. Ele gostava dessas coisas. Então Gon Vahang seria a melhor escolha como líder da guilda. Houve também os 700 usuários que seguiram Gon Vahang de seu Tandal a Sylvana. E se Vahang Ajushi se tornar o líder da guilda, então o fardo dos custos de manutenção será reduzido. Esta foi a segunda razão pela qual ele queria que Gon Vahang fosse o líder da guilda. Mais uma vez, o dinheiro que entrou no espólio pertencia ao espólio. Embora ele não fosse o senhor, o líder da guilda era o mesmo. Mas seria diferente se o Lorde fosse o líder da guilda. O Lorde teria que se preocupar com os membros da guilda que o ajudaram a obter a propriedade. Qualquer senhor de um território teria que pagar uma certa quantia de dinheiro às tropas como taxas de manutenção. Dependia do tamanho da guilda, mas o custo de manutenção era de cerca de 70% do que os territórios controlados por um lorde que era líder da guilda precisavam pagar. Em outras palavras, Yunvo poderia reduzir os custos de manutenção de suas tropas em 30% se fizesse Gon Vahang o líder da guilda em vez de Yunvo. Bem, parece bom. Yunvo foi quem investiu todos os fundos neste cerco. Como colegas que sofreram juntos para ocupar o castelo, não podemos simplesmente entregá-lo a outras guildas da região. Se sofrêssemos tudo isso apenas para perder a propriedade para outra aliança de guilda, haveria muitas reclamações. Gon Vahang acenou com a cabeça depois de ouvir a explicação. No entanto, ele revelou suas preocupações com suas próximas palavras. Mas isso, sou Missy. Essa foi a razão pela qual Gon Vahang não pôde aceitar facilmente. Agora o cerco acabou. Ele havia planejado namorar a mãe de Yunvo, que se transformou em uma estudante. Yunvo riu como se fosse ridículo e perguntou: "Você realmente acha que é possível namorar minha mãe se não aceitar meu pedido? Você realmente vai agir tão mesquinho? Não, é só uma piada. Mesmo se você for o líder da guilda, você não precisa ficar preso em Sylvana. A guilda só se reunirá em Sylvana quando houver cerco. O cerco ocorre apenas quinzenalmente. Mas Yunvo se aproximou e sussurrou com uma voz maliciosa: "Se você se tornar o líder da guilda, terá 2.500 subordinados. Não será muito impressionante quando minha mãe vir?" "Oh, isso mesmo." Gon Vahang foi completamente pego pela conversa fiada de Yunvo. "Bem, pensando bem, não há mais ninguém que possa assumir o cargo. Eu me tornarei o líder da guilda como você pediu e deixarei Lariete no comando das forças seu Tandal. Você pensou bem. A propósito, de onde você conseguirá as 2.500 pessoas para formar a guilda? Você acha que será fácil? Onde? Das pessoas que em breve ressuscitarão na propriedade." Yunvo sorriu e respondeu. Yunvo pensou em formar a guilda com 2.500 usuários do Dark Eden. Mais uma vez, Yunvo teve um mês livre sem cercos. A Aliança Hermes costumava ser um dos 5 poderes dentro de Nagaran. Então, com a mudança do Senhor, as outras alianças sentiriam a presa. Depois que o mês terminasse, definitivamente haveria guildas solicitando um cerco. Então eu deveria compor a guilda com pessoas que têm experiência com cercos. Porém, encontrar usuários com experiência em cercos não foi tão fácil. A maioria das pessoas com experiência já havia se juntado a uma guilda. Claro, houve alguns que participaram como soldados contratados, mas os números não seriam suficientes. No entanto, as tropas no Dark Eden passaram por treinamento especial e também tinham experiência em cerco. Onde mais ele poderia proteger 2.500 pessoas de uma só vez? Eu também gosto dessa ideia. Porque é melhor ingressar em uma guilda que já possui um território. Não foi fácil para usuários comuns ingressarem em uma guilda que já ocupava um castelo. Além disso, o atual senhor de Sylvana era Dark Wolf que apareceu na TV. Se ele fizesse uma proposta de guilda, eles a receberiam de braços abertos. Se eles aceitassem, seria bom para todos. Ok, então eu cuidarei disso. Gon Vahang respondeu. Agora resolvi o problema com as tropas, mas o próximo problema foi aquele que realmente lhe causou dor de cabeça. Como esperado, o problema final é dinheiro. Na verdade, Yunvo estava sendo pressionado por muito dinheiro. Uma delas foi a taxa que ele prometeu aos usuários que participassem do cerco. 2.700 usuários participaram do cerco. Ele havia prometido a eles cerca de 300 a 500 ouro para cada unidade se o cerco fosse bem sucedido. Havia cerca de 25 unidades compostas por 100 pessoas, então ele precisava pagar entre 7.500 e 12.500 ouro. Essa foi a taxa de sucesso do cerco. Ele honestamente achou que aquela quantia não era razoável, mas estava disposto a fazer qualquer coisa para ganhar. Portanto, pagar as tropas foi uma medida desesperada. Bem, ainda restam 5.000 ouro dos meus fundos de guerra para o cerco e se Buxil vender a pílula da imortalidade em Paradon, então isso deve ser vários milhares de ouro a mais. Embora leve algum tempo para descartar a porta de Mithril, isso equivale a 20.000 ouro. Então se eu for conservador, restarão 15.000 ouro. Mas no futuro preciso de mais dinheiro. Yunvo suspirou e murmurou. Mais uma vez havia uma razão pela qual Yunvo investiu 30.000 ouro para recapturar Sylvana. Era para completar sua rota comercial triangular entre seu Tandal, Sylvana e Lancel. E recapturar Sylvana foi o desafio mais difícil. Agora sua carteira estava em péssimo estado por ter recapturado Sylvana. A última vez que verifiquei, o preço do escritório comercial era de 100.000 ouro. Eu preciso de tanto dinheiro. Carruagens e navios também são necessários para estabelecer o comércio triangular. Uma frota mercante requer 30.000 ouro. As carruagens precisam de 10.000 ouro, e a quantidade necessária para as operações diárias é de 10.000 a 20.000 ouro. Então, no final, precisei de cerca de 150.000 de ouro para realmente configurá-lo. Esta era atualmente a maior preocupação de Yunvo.
É claro que o comércio ainda era possível mesmo que ele não comprasse um escritório comercial, uma frota mercante ou carruagens. Mas ele não teria gasto 30 mil ouro para obter Silvana se estivesse satisfeito com uma rota tão triangular. Ele decidiu estabelecer uma empresa comercial como a de Silvana em seu Tandal. Se a rota comercial triangular realmente se conectasse, eu poderia conseguir 100 mil ouro em um mês. Será um jackpot de 100%. Ele já estava ganhando algum dinheiro com a rota triangular de pequena escala com a loja da Ark no centro. Em outras palavras, ele tinha muita experiência. Depois de adquirir de Isabel a qualificação para estabelecer um escritório comercial, ele poderia obter um lucro enorme. Seria um negócio de jackpot com uma taxa de sucesso de 100%. Além disso, ele conseguiu recuperar Silvana. Mas ele não tinha os fundos necessários para o negócio. Droga, só será um jackpot se eu tiver esse dinheiro. Depois de recuperar Silvana, Yunvoo poderia fazer o resto avançar lentamente. Mas como Silvana estava em suas mãos, ele ficou irritado por não poder começar imediatamente. Ele tinha 2 territórios, mas não sabia quanto tempo levaria para economizar 150 mil ouro. Existe uma maneira de ganhar tanto dinheiro? Mas 100 e 200 ouro são diferentes de 150 mil ouro. A maioria dos usuários nem imaginava ganhar tanto dinheiro. Mesmo que demore vários anos, é a única maneira de economizar dinheiro gradualmente? Yunvoo não conseguia parar de suspirar. De repente, ele ouviu a notícia vindo da TV da sala. Yunvoo ouviu as palavras do locutor sem realmente pensar quando teve um flash repentino em sua cabeça. Sim, é assim. Yunvoo gritou enquanto descobria um método para obter os fundos do negócio. Volume 19, capítulo 8 Sonhos se tornam realidade. É uma honra atendê-lo novamente. Os secretários da propriedade nunca estavam presentes sempre que havia cerco. Quem o cumprimentou com um sorriso amigável foi Berami, secretário responsável pela gestão do território, assessoria jurídica e orçamento. O dinheiro que ele espalhou livremente antes de deixar Silvana ainda surtia efeito. Esse dinheiro não afetou apenas Berami. Os residentes também estão felizes por você ter se tornado o senhor novamente. Depois de ouvir que Arknin havia solicitado um cerco, muitas pessoas foram ao Santuário da Guerra para orar pela sua vitória. Todos ainda se lembram de suas ações enquanto você era o senhor. É mais como se eles se lembrassem do ouro. De qualquer forma, ser querido pelos moradores da propriedade não era uma sensação desagradável. O antigo senhor tinha má reputação? Não foi ruim, mas também não foi bom. Ele era apenas um senhor normal. Berami levantou os óculos e riu. Seu caráter cínico não mudou mesmo depois de um ano. Mas ele sempre mostrou boas maneiras para Ark. Esse era o poder do dinheiro. De qualquer forma, ele realmente sentiu como se tivesse recapturado Silvana depois de ver o rosto de Berami. Por favor, permaneça no senhor por muito tempo. É isso que pretendo. Ark respondeu com um sorriso. Você gostaria de saber como o território mudou desde a última vez que você esteve aqui? Claro. A secretária competente entregou-lhe imediatamente alguns arquivos. Depois que ele pegou os papéis, uma janela de informações apareceu. Janela de informações do território atualmente possuído Lancel, Silvana. Território Silvana Senhor atual Ark classificação C classificação território pequeno número de residentes no território 13.0 40 pessoas vínculo de residentes 980, mais 98 residentes, lealdade 530, mais 53, renda bruta do território 387 mil ouro a cada 10 dias. Ativos atuais do território 120.300 ouro valor do território atual 615.250 fama do território 499.400 desenvolvimento 46.650 velocidade de desenvolvimento 45.950 caindo. Comércio 67.570 civilização 53.360 armamento 31.500 mais 945. Asterisco efeitos atuais aplicados ao território santuário de guerra armamento mais 30%, efeito manutenção da paz, apoio da catedral lealdade do residente mais 10%, vínculo do residente mais 10%. Escritório do mercenário ou número de mercenários que podem ser contratados pela propriedade aumenta. Além disso, se a propriedade contratar mercenários do escritório dos mercenários, os custos serão reduzidos com base na classificação atual, A. Asterisco situação atual do território a paz está sendo mantida sem problemas. Subindo, o rendimento da colheita e da propriedade está aumentando. Subindo, os preparativos para a expansão das terras agrícolas, expansão do reservatório em caso de inundação, expansão de várias instalações, construção da Silver River Bridge e várias outras obras públicas estão em espera. Ele riu ao ver a janela de informações. Quando se tornou senhor de Silvana, ele não tinha ideia de como administrar o território, e ele já havia decidido vendê-lo para Hayden, então não teve interesse. Mas agora a situação era diferente. Para se preparar para ser o senhor, ele leu meticulosamente todas as informações sobre isso. E ele havia se tornado recentemente o senhor de Lancel. Então, quando viu a janela de informações sobre Silvana, pôde entender a situação com apenas um olhar. Silvana está em um nível completamente diferente do Lancel. Era um território com 15 aldeias e uma população de 13.040 pessoas. Quando comparado aos 732 residentes de Lancel, era uma propriedade enorme 20 vezes o tamanho de Lancel. Porém, a enorme diferença era a renda da propriedade. Foi uma renda surpreendente de 387 mil ouro por um mês, ou 10 dias na realidade. Isso foi 40 vezes a receita do Lancel. Foi também uma renda maior do que outros territórios em Nagaran. Embora Silvana tivesse uma boa localização, foi mais impactada pela empresa de comércio Continental. As vendas da Continental Commerce Firme representaram 30% do faturamento de Silvana. A renda da propriedade é de aproximadamente 400 mil ouro, enquanto os ativos são 120 mil ouro. Em outras palavras, era difícil para Hayden administrar a propriedade.
Se ele investisse a renda em vários projetos, aumentaria o valor do território. É por isso que o valor do território era superior a 600 mil. Mas Hayden só foi engenhoso até lá. Embora a propriedade crescesse continuamente, ele não havia feito nada impressionante como Ark com a Continental Commerce Firm. É por isso que Berami o chamou de senhor normal. Ainda assim, os vários números numéricos são muito bons. No entanto, você está perguntando sobre a velocidade de desenvolvimento? Berami questionou rapidamente. Isso mesmo. A velocidade de desenvolvimento atual de Silvana foi de 45.590. Não foi baixo. O problema era que a velocidade de desenvolvimento estava caindo. Existe uma razão específica? Bem, não sei os detalhes, mas o senhor não teve tempo para cuidar adequadamente do ritmo de desenvolvimento. Depois de aprender sobre o território, ele inesperadamente construiu o escritório do mercenário e investiu muito dinheiro nele. Ahá, foi algo assim? Ark foi capaz de compreender a situação pela descrição de Berami. Graças à guerra de conquista de seu Tandal e ao porto sem lei, Hayden não se importava com a administração da propriedade. Além da política, ele deixou Berami para cuidar do resto. No entanto, foi menos eficiente do que quando um lord conseguiu, então a velocidade caiu. A construção do gabinete do mercenário, que não tinha qualquer relação com o desenvolvimento ou produção da herdade, também foi um problema. Na verdade, havia algo sobre o qual Ark duvidava antes do cerco. Em Nagaran, os NPCs poderiam ser contratados como mercenários. Os mercenários poderiam ser contratados para um cerco. No entanto, a maioria dos territórios contratou apenas 200 a 300 deles. Embora tivessem boas habilidades, o custo de contratá-los era bastante caro. Ark havia solicitado o cerco 2 dias antes de começar. Ele se perguntou como Hayden poderia contratar 600 mercenários apesar de suas dificuldades financeiras. Foi devido ao gabinete do mercenário. Quando ele criou o gabinete dos mercenários, o número de mercenários que podiam ser contratados aumentou. Além disso, quando o Lorde contratasse mercenários, a classificação do cargo aumentaria, mercenários mais fortes se reuniriam e o grau de lealdade aumentaria. Até os custos de contratação eram mais baratos. Para mercenários errantes, este escritório era como um sinal de agradecimento. A razão pela qual Hayden construiu o escritório do mercenário era óbvia. Provavelmente foi para contratar mercenários que ele enviaria para seu Tandal por um preço mais barato. Apesar do dinheiro acumulado na propriedade, esse dinheiro não era dos fundos pessoais do senhor. O dinheiro gasto na contratação dos mercenários veio dos bolsos de Hayden. Em outras palavras, construir o escritório na propriedade e contratar mercenários reduziria o peso em sua carteira. Foi graças a isso que ele conseguiu contratar 600 mercenários apesar da falta de tempo e dinheiro. De qualquer forma, Ark achou as informações sobre a propriedade bastante satisfatórias. Ele ficou especialmente satisfeito com a avaliação da propriedade. Como você já sabe, a renda total do território é de 450 mil ouro. Quando o valor, a renda e a fama da propriedade aumentarem para mais de 600 mil, você poderá solicitar uma promoção aos reis dos 3 reinos. Essa foi a explicação de Berami. Graças à Continental Commerce Firm, o valor de Silvana já ultrapassou 600 mil. Ele precisava de 150 mil a mais de renda e 100 mil de fama a mais antes que o território pudesse ser promovido a uma propriedade de classe B. E um grande bônus foi dado se a classificação do território aumentasse. O castelo se tornaria mais durável e o arsenal também aumentaria. Os efeitos das torres de defesa durante um cerco também seriam maiores. E, finalmente, o salário do senhor aumentaria quando a propriedade fosse promovida. O salário mensal de um lord era de 2% da renda do território. Porém, esse salário era aplicado sempre que a classificação do território aumentava. Em outras palavras, se a renda atual da propriedade fosse de 400 mil ouro, então seria nisso que se basearia o salário do lord quando fosse promovido a uma propriedade de classe C. Com a regra de 2% de renda, o salário mensal de uma propriedade de classe D era de 3 mil ouro e o lord receberia 6 mil ouro quando fosse promovido a uma propriedade de classe C. E o senhor de uma propriedade de classe B receberia 9 mil ouro. Em outras palavras, em um mês ele poderia receber um salário de 18 mil ouro. Todo esse esforço por um ano, e ele teve o território retirado quando uma promoção de rank B estava chegando. Hayden deve estar sentado no chão do quarto chorando agora. Enquanto ele pensava em Hayden, a ideia de simpatizar com ele nunca passou pela cabeça de Ark. Ok. Reparar o teto e áreas que foram danificadas no cerco. Não preste atenção ao orçamento e apenas restaure-o ao seu melhor estado possível. Como não haverá cercos durante um mês, todos os projetos em stand-by deverão começar. Nossa meta é atingir a classificação B em 3 meses. Os olhos de Berami se arregalaram com a ordem de Ark. Como você pode ver, os ativos atuais valem apenas 120.300 ouro. Então, esqueceste-te? Temos que pagar 30% da renda total do território como imposto aos 3 reinos. Isso é 116.100 ouro. Portanto, os ativos do território são, na verdade, apenas 4.200 ouro. Isso é suficiente para manter a propriedade. A renda do próximo mês mal será suficiente para os reparos. Mas você quer que continuemos com os projetos também? Não há necessidade de se preocupar com dinheiro por um tempo. Ark respondeu com um sorriso malicioso. Ark tinha uma razão para dizer isso. Tornou-se um dos livros duplos que ele criou anteriormente. Ark entregou a Volkozu os livros duplos, e ele desviou parte dos ganhos da firma de comércio continental para eles. Quando ele checou com Volkozu antes do cerco, a quantia surpreendentemente atingiu 1 milhão de ouro. Claro, Ark não poderia desviar esse dinheiro diretamente. A razão pela qual Ark fez os livros duplos foi para se preparar para quando ele recuperasse Silvana novamente. E quando a propriedade fosse promovida, o salário mensal do senhor aumentaria. No final, Ark seria quem lucraria. Se eu despejar 1 milhão de ouro na propriedade, ela crescerá em um mês. A oportunidade sempre chegaria para quem está preparado. Mas Berami não sabia desses detalhes, então ainda parecia desconfortável. Existe realmente uma maneira de ter esse tipo de dinheiro? Se ocorrer um problema e não pudermos oferecer o imposto aos 3 reinos, eu disse para você não se preocupar.
Se eu quisesse, poderia ter esse dinheiro até o final do dia. Eu entendo. Então acreditarei no Senhor e encomendarei os materiais necessários para os reparos, bem como darei a ordem para que os projetos sejam retomados. Ao final de 3 meses poderá ser possível promover o imóvel. Não, será promovido. Se houver algum outro projeto necessário para o desenvolvimento da propriedade, diga-me. Sim, eu vou. Berami respondeu com uma expressão alegre. Como esperado, a propriedade fica animada quando Arknin retorna. Estou grato por essas palavras. Achei que você poderia reclamar, já que há muito trabalho. Isso é impossível. Berami riu e estava prestes a ir embora quando se lembrou de algo. Ah, acabei de lembrar. Você tem visitantes do Reino Sudenberg. O Reino Sudenberg? O que eles querem? Berami sorriu e respondeu à pergunta de Ark. É melhor perguntar diretamente a eles. Devo convocá-los? Sim, vamos conhecê-los. Depois de um tempo, 3 pessoas entraram no escritório. 2 deles eram cavaleiros, enquanto a última pessoa era um aristocrata da Idade Média, que era o uniforme do palácio. Primeiro, parabéns por se tornar o senhor de Silvana. Obrigado. Mas o que traz representantes do Reino Sudenberg aqui? Ontem ouvimos do Santuário da Guerra que depois de muita bravura e sabedoria, você conseguiu vencer o cerco e se tornar o senhor de Silvana. Sua Majestade está muito satisfeito por você ter aumentado a fama do Reino Sudenberg. Após suas conquistas, ele decidiu promover Arknin a barão. Um barão? Ark pareceu surpreso com as palavras do aristocrata. Não muito tempo atrás, Ark se tornou um aristocrata no Reino Sudenberg. Ao se tornar um aristocrata, um usuário que fizesse mais conquistas, por exemplo, matar ladrões famosos, matar monstros fortes que vinham perturbando o reino ou ganhar muita fama, tinha a chance de ser promovido novamente. Nagaran era uma área administrada pelos 3 reinos do continente. Portanto, aqueles que se tornaram senhores em Nagaran receberam um título temporário de todos os 3 reinos. No entanto, Ark tornou-se um nobre no Reino Sudenberg antes de ser o senhor de Silvana. Portanto, o rei de Sudenberg poderia ser presunçoso diante dos reis de Bristânia e do Principado de Sinius. Receber um baronato foi seu pagamento. Pegue isso. O aristocrata entregou educadamente uma carta do rei. Depois que ele recebeu o pergaminho, houve alguns efeitos sonoros heróicos e a janela de informações apareceu. Você adquiriu certificado de doação de pariato. Depois de receber o certificado, você se tornou barão. Enquanto você for o senhor de Silvana, você terá um título de nobreza do Reino Sudenberg. Depois de aumentar a fama de Sudenberg através de suas conquistas, você foi promovido a um status mais elevado. O nobre deve sempre ser um modelo distinto que possa ser respeitado pelos outros. Como nobre, as pessoas sempre estarão observando seu comportamento. Você também terá os ouvidos do rei de Sudenberg e de outros aristocratas. Se o seu comportamento for justo e honroso, você terá a chance de alcançar um status mais elevado. Mas se eles forem desonrosos, seu título poderá ser destituído. Asterisco como bônus de título de nobreza, todas as estatísticas aumentarão em 10. Asterisco a reputação aumentará em 7.500. Asterisco ao completar uma missão dada por um NPC com título de nobreza, seu status, cavaleiro de honra, 500 pessoas, permitirá que você receba o apoio dos guardas. Asterisco possuir 2 territórios concedeu a você o título de senhor. Você aprendeu uma nova habilidade do senhor. O título de senhor é dado a quem possui 2 ou mais territórios. Depois de possuir 2 ou mais territórios, você terá qualificação para solicitar uma audiência com o rei. Você também terá uma voz mais forte entre os cidadãos da classe alta. Esta habilidade será útil ao conhecer muitos residentes de classe alta e aristocratas. Mais poder político, habilidade do senhor. Esta habilidade permitirá que você participe de reuniões da nobreza sobre o reino, bem como participe da política. Quando seu poder político aumentar, os seus comentários se tornarão mais convincentes para o rei e os nobres. Se você conseguir persuadir uma certa quantidade de nobres e do rei, você pode até mudar as leis do Reino Sudenberg. Em alguns casos, sua opinião será levada em consideração ao dar missões a usuários regulares. Quando seu poder político aumentar, o seu grau de intimidade com os nobres também aumentará. Poder político mais 500. Foi um bônus inesperado. Ele recebeu um bônus de mais 10 em todas as estatísticas e 7.500 de fama quando se tornou barão. Foi um bônus maior do que quando ele se tornou baronete. No entanto, Ark estava mais interessado na nova habilidade de poder político. Posso me envolver na política do Reino Sudenberg? Quando ele pensou sobre isso com cuidado, foi realmente um enorme privilégio. Foi possível participar da política e propor novas leis ou alterar uma lei existente. Ou seja, não eram os mesmos privilégios de um congressista na vida real. Os políticos coreanos eram peritos em propor leis e alterações que lhes fossem favoráveis. Como exemplo, consideremos a rota comercial triangular de Ark. Ark poderia reduzir as taxas alfandegárias, aumentar a segurança na movimentação de mercadorias, reduzir as taxas de impostos, etc. Havia muitas maneiras de usar seu status em seu benefício. É claro que não seria fácil persuadir o rei e os nobres a concordarem com as suas propostas. Provavelmente levaria algum tempo e mais avanços na sociedade de classe alta. Isso terá enormes benefícios. Também tem uma mensagem de Lord Jackson. Naquele momento, o aristocrata voltou a falar. Senhor Jackson, o que é? O grupo de bandidos que foi preso há pouco com a ajuda de Ark escapou da prisão. J. Jayubria? Sim, de acordo com as palavras de Lord Jackson, eles receberam ajuda de tropas externas para escapar da prisão. Um grupo de guardas foi enviado para persegui-los, mas eles ainda não foram capturados. Esses criminosos têm rancor de Arknin, então Lord Jackson pediu que você tomasse cuidado. Diga a ele que estou grato por suas preocupações. Eu entendo. Eu irei agora. O aristocrata de meia-idade disse antes de sair do escritório. A boa notícia sobre se tornar um barão foi prejudicada pela fuga de Joel. Então escapar da prisão é possível no Novo Mundo? Bem, se é possível atacar uma aldeia NPC, então não há razão para que um Jayubria seja impossível. Mas eles devem ter muitos números para escapar da prisão de Jackson. O grupo de Raiden deve ser quem os ajudou a escapar. Aquele Raiden ainda está tentando me irritar mesmo depois de perder o senhorio? Mas isso realmente não importa muito. Ark apenas riu e se livrou.
Raiden tirar Joel da prisão não foi um problema agora que perdeu Sylvana. Raiden havia perdido Sylvana e já era taxado de vilão. Suas circunstâncias são semelhantes às de Alan no passado. Assim como Alan, a Aliança também ficou descontente com Raiden e o abandonou. A Aliança Hermes estava programada para entrar em colapso. Raiden, que foi privado de Sylvana, e Joel, que era fugitiva, não eram uma ameaça para Ark. Não posso me dar ao luxo de me preocupar com esses caras. Neste momento é importante conseguir fundos para o meu negócio. Ark Yui dirigiu-se para a sala de reuniões principal do castelo. Ele havia se transformado em Dark Wolf antes de entrar na sala de reuniões. Zumbido conversa. Dezenas de usuários estavam reunidos na sala de reuniões. Havia os comandantes das 20 unidades da Arceden, bem como Justice Man, os membros da reabilitação, Ezilron, Lariete, Rosso, Shambhala, Brad e Redian. Após 24 horas, todos os usuários que morreram no cerco foram revividos no castelo. E Arco se uniu para uma reunião. Agora, por favor, preste atenção. Quando Ark subiu ao pódio, a sala ficou instantaneamente silenciosa. Ark olhou para os usuários um por um e depois abaixou a cabeça. Primeiro queria dizer obrigado. Foi graças aos seus esforços que derrotamos os vilões e assumimos o controle de Sylvana. Só foi possível com a ajuda de todos. Todos se saíram muito bem, então obrigado. Ark então levantou a cabeça e disse: mas eu não reuni você aqui apenas para transmitir meus agradecimentos. Também não é para pagar a taxa que eu prometo. O que você quer dizer? Certamente ele não está falando sobre a taxa que prometeu se o cerco fosse um sucesso? Ark bateu na mesa e concentrou a atenção nele novamente. Por favor, fique quieto por um tempo. Vou te dizer primeiro, não é que eu não pretenda pagar a taxa de sucesso. Eu só quero fazer uma oferta primeiro. Oferecer? Esta sugestão é um sinal de agradecimento por me ajudar. Ark levantou um dedo e continuou falando. Em primeiro lugar, todos vocês se unirão como uma guilda de coalizão. O que? Uma guilda de coalizão? Os líderes da unidade começaram a se agitar novamente com a declaração de Ark. O que ele está dizendo? Bem, pertencer a uma guilda que tem um território é melhor que outra guilda. Se nos juntarmos a uma guilda com um território, será difícil circular livremente. Isso mesmo, é um pouco demais para mim. Olhando para a atmosfera, parecia que 50% eram a favor da sugestão e 50% contra. Algumas pessoas gostaram porque era difícil ingressar em uma guilda que já tivesse um território. No entanto, alguns usuários não gostaram que isso restringisse sua liberdade. Depois de conversar ruidosamente por um tempo, um dos líderes levantou a mão e perguntou: como você sabe, ingressar em uma guilda com território é diferente de ingressar em uma guilda geral. Pode ser pouco frequente, mas teríamos que voltar sempre que houvesse um cerco e se morrermos perderíamos o nosso equipamento. Portanto, o senhor normalmente dá parte dos lucros aos membros da guilda. Eu gostaria de saber quanto receberíamos antes de ingressar na guilda. Não há distribuição dos rendimentos do território. Ark respondeu sem rodeios. Na verdade, quando discutiu o assunto pela primeira vez com Justice Man, ele pretendia dar-lhe 60% dos rendimentos do espólio. Mas agora essa ideia havia mudado. O que? Você não vai nos dar nenhum dinheiro? É isso que você chama de gratidão? Os usuários clamaram em choque. Uhul, eles começaram a mordiscar a isca. Agora é hora da isca. Por favor, ouça um pouco mais. Ark examinou a atmosfera da sala com um pequeno sorriso antes de gritar. Então ele mudou deliberadamente sua expressão em 180 graus e suspirou. Na verdade, eu tenho mentido para você. Falei sobre justiça quando solicitei sua ajuda para atacar a Aliança Hermes. Claro, é verdade. No entanto, esse não era meu único propósito. Meu verdadeiro propósito ao derrotar a Aliança Hermes era obter o castelo de Sylvana. Bem, é natural desejar um território. Os usuários murmuraram ao ouvir suas palavras. Isso mesmo. Na verdade, os usuários não eram tão ingênuos a ponto de acreditar completamente nas palavras de Ark sobre justiça. Se a Aliança Hermes fosse derrotada, alguém teria que se tornar o senhor de Sylvana. É claro que a prioridade iria para Ark, que era o líder. Todos sabiam que o senhor recebia benefícios consideráveis. Então Ark olhou para um dos líderes e murmurou. Então por que você acha que os usuários estão tão ansiosos para obter um território? Não é para ficar famoso e obter o salário fixo do senhor? Qualquer pessoa normal pensaria isso. Você tem um motivo diferente? Sid, explique. Sim, senhor Nin. Sid assentiu e caminhou até a mesa. E ele desdobrou um grande pergaminho sobre a mesa. O pergaminho era um mapa do Novo Mundo. No mapa havia um grande triângulo desenhado com linhas conectando Sudenberg, Nagaran e seu Tandal. Isso mesmo. Este mapa mostrava o sonho de Ark de uma rota comercial triangular. Sid apontou para os 3 cantos do triângulo e disse: todos, por favor, prestem atenção. Se você olhar para os cantos do triângulo, poderá ver por que isso é importante. Sim, este lugar é o Castelo Sylvana onde você está agora. E está é a vila de Lancel localizada nas Montanhas Argos. E finalmente este é seu Tandal que surgiu há alguns meses. Essas 3 áreas são essenciais para o que explicarei agora. Sid finalmente começou a descrever o grande plano de Ark. Atualmente Ark já administrava uma loja em Lancel. Ele também tinha qualificação para abrir um local de comércio em seu Tandal. Depois de vencer o cerco e se tornar o senhor de Sylvana, ele possuiu a firma de comércio continental. As lojas e o comércio dessas áreas estavam todos nas mãos de Ark. O objetivo final do Dark Wolf Nin é monopolizar o comércio nessas 3 áreas. E não é exagero dizer que seu objetivo já foi alcançado. Você pode imaginar? Os lucros que serão obtidos quando o comércio for monopolizado nestas 3 áreas? Oh meu Deus! E isso é realmente possível? Se for possível, então o lucro seria de dezenas de milhares. Não, se aproximaria de 100 mil. Uma pessoa pode realmente monopolizar os mercados em 3 áreas. Os líderes ficaram mudos. Então todos olharam para Ark com novos olhos.
Se Ark realmente prosseguisse com este plano de negócios, o lucro obtido transcenderia a imaginação. Se ele conseguisse, ele se tornaria um magnata dos jogos. A ideia fez com que os líderes lhe enviassem olhares mistos de inveja e ciúme. Então Ark foi até a mesa e disse a eles: eu gostaria de compartilhar essa receita com você. Caminhada. Oh, o quê? Você realmente vai compartilhar os lucros deste negócio conosco? Luzes começaram a brilhar nos olhos dos usuários. Ark assentiu e disse: você já deve saber disso pela explicação de Sid, mas a Continental Commerce Firm é o centro deste negócio. A manutenção de Silvana é necessária para a operação estável da empresa de comércio continental. E me tornei o senhor com a ajuda de todos. Portanto, quero dar a vocês a chance de investir neste negócio. Investir? Isso mesmo. Você se tornará um acionista do negócio. Quando o negócio se tornar lucrativo, você receberá um dividendo sobre o lucro a cada 10 dias. Mas considerando o patrimônio do investimento, terei que limitá-lo a 50 moedas de ouro por pessoa. Este foi o plano que Ark criou para garantir os fundos do negócio. Embora Ark estivesse preocupado com o problema de financiamento, ele ouviu falar sobre atrair investidores estrangeiros na TV. No momento, Ark tinha 2.700 usuários no castelo. Ele precisava de 150 mil ouro para prosseguir com o negócio. Era uma quantia impossível para Ark, que morava em uma casa alugada. Mas seria diferente se houvesse muitos investidores. Se 2.700 pessoas investissem 50 ouro cada, seriam 135 mil ouro. Parecia uma quantia enorme de dinheiro, mas cada usuário teria que pagar apenas 50 ouro. É claro que a receita da Ark diminuiria se os usuários investissem no negócio. No entanto, é importante começar o negócio. Se eu fornecer os fundos junto, não há garantia de que poderei obter a quantia necessária em vários anos. No entanto, não quero pedir dinheiro emprestado a agiotas. Houve um tempo em que Ark sofreu depois de pedir dinheiro emprestado para pagar as contas do hospital de sua mãe. Tinha juros anuais de 70%. Se ele pedisse emprestado 1 bilhão de won, os juros anuais seriam de 700 milhões de won. Além disso, ele não seria capaz de receber muito lucro quando o negócio começasse. Mesmo quando o negócio se estabilizasse, levaria vários meses até pensar em pagar os juros. E se ele mostrasse fraqueza, os juros subiriam para 100% e depois para 200%. Eu não posso fazer uma coisa tão perigosa. Seria mais seguro que os usuários investissem do que pagassem juros. Se eu receber o investimento dos utilizadores, então o rendimento estável será mantido mesmo que o negócio seja difícil. Os usuários que investissem receberiam uma renda. No entanto, Ark reservou 40% do negócio para si mesmo. Em outras palavras, Ark receberia 40% dos lucros. O negócio não existiria sem Ark, então ninguém protestaria. E os 60% restantes foram para os investidores. É claro que mesmo que houvesse dezenas de milhares de lucros em ouro, nem todos iriam para os usuários. Se houvesse 50 mil de lucro em ouro, apenas 30 mil seriam devolvidos. Quando dividido por 2.700 pessoas, cada pessoa receberia apenas 10 ouro. No entanto, o dividendo foi fornecido de forma constante a cada 10 dias. Se fossem 30 ouro por um mês, eles receberiam 360 em um ano. Eles seriam capazes de receber de volta 6 vezes o investimento em um ano. Os líderes da unidade também perceberam isso. Isso não é muito bom? Se eu investir 50 ouro, poderei receber uma renda estável. Não podemos investir mais de 50 ouro? Um líder perguntou enquanto olhava para Ark com olhos expectantes. Infelizmente, as ações são limitadas e é por isso que tenho que restringir a 50 moedas de ouro por pessoa. Bem, se houver alguém na sua unidade que não queira investir, essa chance irá para outras pessoas. Ark respondeu: isso mesmo. Esta foi a parte mais importante para garantir o investimento. Na verdade, se Ark nem pagasse um cobre e recebesse 40% das ações, é claro que os usuários ficariam insatisfeitos. Mas Ark nunca deu a impressão de que seu dinheiro fosse necessário para iniciar o negócio. Superficialmente, ele deu aos usuários a chance de investir no negócio como agradecimento pela ajuda. Então os líderes acharam natural que a Ark recebesse uma participação de 40%. E ter investidores trará 3 benefícios. Ark interiormente sorriu maliciosamente. Primeiro, todos eles se juntariam à guilda. Pertencer a uma guilda que tivesse um território não era simples, mas a maioria das pessoas ingressaria após a promessa de uma renda. Em segundo lugar, ele não precisava pagar uma taxa separada e poderia apenas pagar-lhes os dividendos dos investimentos. Normalmente, quando uma guilda possuía 2.700 pessoas, o Lorde teria que pagar-lhes 60% da renda do território. Mas os dividendos aumentariam se o negócio fosse bem sucedido, de modo que os membros da guilda ficariam satisfeitos com os dividendos. Ele poderia monopolizar o salário mensal de 9 mil ouros. E a terceira razão foi na verdade a mais importante. Ao investir no negócio, todos os membros da guilda se tornariam acionistas. Seus lucros dependiam do negócio. Portanto, estariam dispostos a se submeter a danos para defender Silvana durante o cerco. Ao atrair investidores, Ark conseguiu obter seu fundo de negócios, reduzindo a taxa de manutenção das tropas e reforçando a estabilidade de Silvana. Foi um grande benefício, mesmo que ele tivesse que dividir 60% dos lucros. É melhor começar o negócio em vez de tentar obter sozinho os fundos do negócio. Este negócio era o objetivo final de Ark. Levantar os 150 mil ouro necessários para iniciar seu negócio exigiria de 1 a 2 anos. Mas se ele usasse a guilda, poderia iniciar o negócio imediatamente. Se ele coletasse as ações por 1 a 2 anos, ele poderia estabilizar o negócio. Esse era o plano de Ark. Ark era um gênio em arrecadar dinheiro. Vou consultar a unidade imediatamente. Os líderes saíram correndo da sala de reuniões. Depois de um tempo, eles voltaram segurando sacolas de dinheiro. 135 mil moedas de ouro estavam empilhadas na mesa como uma montanha. Depois de receber a proposta de Ark, 2.700 pessoas concordaram. Os usuários confiaram em Ark graças à fama de Dark Wolf. Obrigado pela sua confiança. Sid, elabore o contrato. Sim. Sid rapidamente começou a redigir os contratos. Um acordo comercial.
Contratante, Dark Wolf igual guilda da coalizão de Sylvana. A Dark Wolf pagará aos investidores 60% dos lucros a cada 10 dias como dividendo. O dividendo é de 0,022% por 50 ouro. Então Ark garantiu seus fundos comerciais. E os investidores se juntaram à divisão de justiça da guilda Justicemen. Eu admito, você é realmente bom em truques como esse. Shambhala murmurou enquanto os comandantes da unidade saíam. O que? Isso também os beneficia. E você também investiu. Ark respondeu com uma expressão astuta. Então Justicemen e os membros da reabilitação deram um tapinha no ombro de Ark e disseram: não sabemos os detalhes, mas acreditamos em você e investimos, por isso queremos ter certeza de que terá sucesso. E, eu já recebi seu ouro. Se o negócio falhar, e os Nins não deveriam dizer isso ou terei um ataque cardíaco na sua frente. Ark respondeu brincando. Isso mesmo. Antes de Ark levantar fundos para o negócio, Justicemen e os membros da reabilitação já haviam investido. Se o negócio fosse bem sucedido, não havia como deixá-los de fora. Então eles reuniram 10 mil ouro. Assim, Ark lhes prometeu um dividendo de 10%. Isso foi dezenas de vezes o dividendo dos membros da guilda. A participação da Ark foi reduzida para 30%, mas não foi um desperdício. Eu entendo. Espere alguns meses e você definitivamente receberá um lucro. Agora reuni os fundos para o negócio. Devo começar? Ele recebeu 135 mil ouro dos investidores. Justicemen e os membros da reabilitação doaram 10 mil ouro. Ele também ganhou 25 mil ouro ao se desfazer da porta de Mithril. Então Ark garantiu 170 mil ouro para iniciar seu negócio. Ark usou o movimento das letras e voou para seu Tandal. Eu ouvi de Shambhala Nin. Parabéns por se tornar o senhor. Isabel riu e o acolheu. Foi uma reunião depois de muito tempo, mas Ark não teve tempo para conversar. Obrigado. Estou aqui para comprar o escritório comercial. Ark pagou 100 mil ouro e comprou o escritório comercial. Era a única firma comercial no centro de seu Tandal. Então ele monopolizou o comércio de seu Tandal. Todas as transações que ocorreram no escritório comercial puderam ser gerenciadas diretamente. Finalmente, Ark olhou para o certificado comercial com olhos emocionados. Tudo que resta é a frota mercante e as carruagens. Ark voou de volta para Sudenberg e comprou um grande veleiro. A princípio ele pensou em comprar um barco pequeno, mas tinha fundos abundantes, então não havia razão para não comprar um barco grande. Ark comprou um barco mercante de grau A com 6 velas. E ele também comprou 8 carruagens. Tudo isso somou 150 mil ouro. Mesmo quando todos os preparativos terminaram, ele ainda tinha 20 mil moedas de ouro sobrando. Eu fiz isso. Terminei os preparativos para o comércio triangular. Ele sentiu seu coração pular depois de terminar os preparativos. Logo o navio e as carruagens trariam ouro de volta para Ark. Ark colocou as carruagens no navio e retornou para Sylvana. A localização de Sylvana tornava-a um bom local para comércio. Sylvana tinha acesso direto ao oceano através do rio para que os navios pudessem entrar facilmente. Sid, você será o diretor responsável pela Arx Corporation. Mesmo tendo criado a Arx Corporation, ele não pretendia administrar o negócio sozinho. Ele não era um comerciante, então negociar não seria útil para ele. E Sid foi reformado após a educação mental de Zilron para que Ark pudesse confiar isso nele. É sério? Sid gaguejou depois de ouvir as palavras de Ark. Sid era um comerciante, então ele sabia a grande escala desse negócio. Seria 10 vezes mais lucrativo do que quando ele era o diretor-chefe estrangeiro da empresa de comércio continental, e teria muitas transações grandes para um comerciante. Se Sid estivesse no comando deste negócio, ele teria a chance de se tornar o melhor comerciante do novo mundo. Sid agarrou a mão de Ark e apertou-a com lágrimas nos olhos. Obrigado. Eu vou trabalhar duro. Por favor, faça isso. Porque o professor, o Justicemen e os membros da reabilitação investiram neste negócio. Ark respondeu com um sorriso malicioso. Sid ficou pálido, mas aceitou o cargo de diretor. Sid não poderia perder essa oportunidade. Então vamos partir. Sid fez uma saudação e partiu no navio mercante. Sonho Dourado. O nome do navio mercante mostrou descaradamente o desejo de Ark para o mundo. Era um navio mercante que podia transportar até 100 mil ouro e era protegido pela marinha de seu Tandal. O barco também foi classificado como a com 24 canhões cada. Quando Sid embarcou no Gold Druin, todas as 6 velas se abriram e o navio mercante partiu em direção ao oceano. Não era um simples navio mercante. Era o sonho de Ark. Agora o ouro do novo mundo é meu. Isso era o que Ark acreditava. Um sonho tornado realidade. Isso mesmo. O sonho foi realizado, mas ainda não estava terminado. Ark olhou para o navio que estava ficando mais distante. Agora essa parte está concluída. E agora? Ele ouviu Bulkon perguntar atrás dele. Ark respondeu com um sorriso malicioso. Naturalmente um treinamento infernal com os membros da coalizão. Os rostos de Justicemen e dos membros da reabilitação ficaram sombrios. Volume 19, capítulo 9 no abismo. Unidades 1, 2, 3 e 4, perturbem-no pela retaguarda. Arqueiros e mágicos deveriam cobrir as tropas de assalto. Os sacerdotes deveriam curar os guerreiros sem parar. Vai! A guilda gritou ao comando de Ark e se moveu. Enquanto os principais guerreiros bloqueavam com seus escudos, flechas e magia disparavam em direção ao inimigo. Quaquaquacam, pepepepem. A explosão de diferentes tipos de magia iluminou o ambiente escuro como se fosse dia. Uma enorme presença foi revelada pela luz. Era um monstro de 20 metros com 8 braços. Era um monstro-chefe de nível intermediário chamado Dark Hunter Baldwin. Baldwin estava recebendo centenas de ataques. Ele não se importou com a magia e as flechas atingindo seu corpo e apenas correu para frente enquanto usava seus 8 braços para atacar. Houve um som estrondoso e a defesa dos guerreiros entrou em colapso rapidamente. Unidade 5, 6, 7, 8. Usem suas habilidades para chamar a atenção dele. Enquanto isso, as unidades 1, 2, 3 e 4 irão recuar. Saia do seu alcance e concentre-se na recuperação. As unidades atacaram por trás. Baldo inicialmente ignorou, mas depois de ser atingido por 100 guerreiros usando tão, ele não aguentou mais a raiva e eventualmente virou seu corpo. Ele revelou suas presas grossas e rugiu alto. Todo o espaço tremeu com rugido.
Os guerreiros que viram a cena empalideceram de horror. No entanto, Ark ficou animado depois de ouvir. É isso é ótimo. É exatamente o que eu queria. O rosto de Ark se iluminou de alegria. Havia uma razão pela qual Ark não conseguiu suprimir sua felicidade depois de ver Baldwin. Ah, é sufocante. Tudo começou há alguns dias. Depois de recuperar Sylvana, ele começou seriamente o negócio dos seus sonhos. Era desnecessário explicar, mas Ark estava sob muito estresse. Nível L. Estatísticas. Saque. A razão do estresse de Ark era seu personagem. Fazia aproximadamente um mês desde o início da guerra defensiva de Lancel. Em outras palavras, Ark não conseguia caçar há um mês. Para um usuário, a prioridade número 1 era aumentar seu nível. Ele vinha apresentando sérios sintomas de abstinência que eram a razão do estresse de Ark. Mas agora todo o trabalho foi resolvido. Gold Druin partiu com sucesso, então só tenho que esperar que ele retorne. Não havia necessidade de ir a outras áreas para caçar. Ele poderia ganhar experiência em Sylvana graças à masmorra secreta, o berço do mal antigo. Era uma masmorra onde vagavam monstros raros de elite. Esta é uma oportunidade para elevar meu nível. Embora quisesse subir de nível, ele também queria descobrir o segredo no andar mais baixo da masmorra. A última vez que fui o senhor, só cheguei ao 5º andar com o Justice Man e os membros da reabilitação. Mas de acordo com as informações, a masmorra secreta é muitas vezes mais profunda. E os níveis dos monstros aumentam quanto mais descemos. Então ganhar experiência quando estiver no nível 383 não será um problema. Esta é uma masmorra infestada de monstros e o último andar pode ter um chefe oculto. Essa ideia estimulou ainda mais o espírito aventureiro de Ark. Ele também tinha outro motivo para caçar na masmorra. Mesmo que a Aliança Hermes tenha perdido Sylvana, definitivamente haveria um desafio de cerco quando o mês terminasse. Mesmo que ele tivesse recuperado Sylvana, as habilidades da Divisão de Justiça ainda eram insignificantes em comparação com as outras alianças em Nagaran. Então Ark precisava aumentar o nível e a capacidade de lutar juntos na Divisão de Justiça. Lutar contra monstros de elite deve ser uma boa prática. Depois de ter a ideia, Ark conduziu as tropas estacionadas em Sylvana para a masmorra secreta. Isso mesmo. Ark estava atualmente no berço do mal antigo. Seu estresse havia diminuído depois de lutar com entusiasmo contra os monstros. Antigamente, Ark entrava na masmorra com 80 pessoas e demorava uma semana para capturar até o 5º andar. Mas agora a situação era diferente de antes. O nível de Ark era o dobro do anterior. Com a adição das tropas Lancel da Nação Oriental e da Divisão de Justiça, eles tinham um total de 3.800 pessoas. Graças a isso, conseguiram chegar ao 24º andar em apenas 3 dias. E Baldwin era o chefe de nível intermediário que aparecia sempre após um certo número de andares. Como esperado de um chefe de elite de nível intermediário, Baldwin não entrou em colapso facilmente com os ataques da Divisão de Justiça. Como um chefe de elite de nível 600, seu ataque e defesa combinado superaram a imaginação. Mas isso foi outra coisa que causou dificuldades à Divisão de Justiça. Ugg e seus humanos vaidosos. Os guardas do inferno tirarão sua carne e seu coração de você. Eles vão comer a carne do grupo tolo o suficiente para vir aqui. Após ser atingido dos dois lados, Baldwin deu um soco no chão e gritou. Então o chão se abriu e um grupo de 100 cães de olhos vermelhos saiu rastejando. Eles eram os guardas do inferno, monstros chamados cães do inferno. Embora estivessem apenas no nível 300, ainda eram monstros de elite. Eles eram tão fortes que eram necessárias de 4 a 5 pessoas para lidar com um. Nossa, esses caras, não fiquem pálidos. As unidades anteriores formam um círculo ao redor dos cães do inferno e reúnem-nos em um só lugar. Mágicos, usem firewall ao redor dos cães do inferno. Arqueiros, atire para conter os cães do inferno. Guerreiros, atraiam Baldwin para a periferia. Ark emitiu algumas ordens e os líderes instantaneamente direcionaram suas unidades. Apesar do medo, as unidades começaram a executar as estratégias de forma ordenada. Valeu a pena correr e morrer. Esta masmorra secreta teve uma colheita enorme. Durante o cerco, Ark emitiu instruções detalhadas, mas o líder muitas vezes não conseguia entender os objetivos e hesitava em obedecer. Mas depois de caçar na masmorra secreta por alguns dias, eles mudaram completamente. Agora a Divisão de Justiça começou a entender como agir em qualquer situação. As tropas logo exigiram 80% dos truques de Ark na batalha. Com 3.800 soldados invadindo a masmorra, as batalhas não seriam uma batalha. Mesmo que fossem monstros de elite, eram fáceis de lidar quando havia muitas pessoas. Então, ao lidar com um chefe de nível intermediário como agora, ele dividiu as tropas em unidades compostas por 500 pessoas. Então eles contornaram a masmorra e atraíram todos os monstros visíveis. A batalha só começou quando um mínimo de 100 monstros foram reunidos. Se a batalha não fosse difícil, não seria treinamento. E apenas uma unidade participou da batalha. Portanto, houve algumas baixas, mas as tropas foram capazes de aprender rapidamente os truques da batalha. E ao dividir-se em tropas de 500 pessoas, o tempo necessário para limpar a masmorra foi consideravelmente reduzido. Foi assim que conseguiram chegar ao 24º andar em 3 dias. Arknin, reunimos todos os cães do inferno em um só lugar. Bom, Hakad e Radum, agora é a sua vez. Ok, deixe comigo. Hakad agarrou Radum e voou para o céu. Quando chegaram ao local onde os cães do inferno estavam reunidos, Radum abriu a boca. Sac, 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 sac. Ao mesmo tempo, um grande número de colmeias caiu da boca de Radum. Foram as colmeias de pimenta que a Ark fez usando Creative Cooking. Na verdade, Ark não guardava muitos pratos dentro de Radum. Ao contrário de outros itens, Radum digeriria os pratos quando estes fossem colocados dentro dele. Além disso, a culinária criativa pode criar pratos venenosos. Não havia garantia do que aconteceria se Radum digerisse os pratos. Mas se Radum vomitasse imediatamente, ele não teria que se preocupar com a possibilidade de ser digerido. De qualquer forma, os cães do inferno gritaram quando dezenas de colmeias de pimenta saíram.
Foi o impacto das colmeias de pimenta criadas pela Creative Cooking. Os cães do inferno tinham um olfato apurado, então era impossível para eles não serem afetados. Agora é a hora. Extermínios. Tropas de assalto, ataquem e pisem neles. Esses caras são fracos contra o poder sagrado. Todos os sacerdotes adicionam poder sagrado às armas dos guerreiros. Mágicos e arqueiros usarão suas habilidades em áreas amplas para ajudar os guerreiros. Os soldados soltaram gritos altos e obedeceram às ordens do líder da unidade. Graças ao poder sagrado, os cães do inferno rapidamente tiveram sua saúde esgotada após serem atingidos pelas espadas. Quando os cães do inferno que estavam em estado crítico tentaram escapar, os mágicos e flechas usaram ataques de precisão para matá-los. Assim, os cães do inferno foram completamente destruídos 10 minutos depois de aparecerem. Esses caras! Baldwin murmurou com raiva enquanto todos os cães do inferno eram exterminados. Então ele abriu a boca e se preparou para expirar fogo. Foi o movimento especial de Baldwin, Fire Breath. O sopro de fogo de Baldwin foi uma habilidade poderosa que transformou uma área de 20 metros em um mar de fogo. Mas Ark apenas bufou e riu. E agora você ficou sem chances. Mágicos, esperem pelo comando. Todos os magos se concentraram e esperaram pelo próximo comando. Ark viu a boca de Baldwin aberta e gritou. Agora é a hora. Todos os mágicos direcionam sua magia de gelo para sua boca. Vento dos mares congelados do norte, vento congelante. Ao mesmo tempo, centenas de raios azuis profundos saíram das mãos dos mágicos. Foi a magia de gelo mais extrema que poderia até congelar a água do mar. Quaquaquacan, quaquaquacan. Quando a magia do gelo atingiu a boca de Baldwin, entrou em conflito com o fogo e ocorreu uma enorme explosão. O vapor subia de Baldwin enquanto ele gritava. A explosão garantida destruiu seus globos oculares e seus músculos faciais foram despedaçados. E sua saúde foi reduzida em 30% porque a magia danificou o interior de seu corpo. Ele só tinha 5% de saúde sobrando. Todos juntos. Um ataque total. Vai! As tropas de assalto enxamearam em torno de Baldwin. Baldwin balançou seus 8 braços como um louco, mas não tinha a mesma força de antes. Graças à destruição de seus globos oculares, ele estava em um estado cego. Embora alguns braços atingissem os usuários, normalmente atingiam apenas o ar. Os braços também não conseguiram bloquear nenhum ataque adequadamente. E foram milhares de soldados atacando. Quack! Que lamentável! Mas, este lugar, inferno. No final, Baldwin desmaiou enquanto falava bobagens. Então ele respirou fundo algumas vezes antes de finalmente morrer. Ao mesmo tempo, 3 a 4 itens caíram no chão. Seu nível aumentou. A janela de mensagem apareceu na frente de Ark depois que Baldwin morreu. Sim, os olhos de Ark brilharam quando ele gritou. Janela de informações do personagem. Nome do personagem, Ark. Raça, humana. Alinhamento, bom mais 500. Título de nobreza, barão. Fama, 21.485 mais 500. Nível, 391. Profissão, alma negra. Título, Cavaleiro Gato, zelador do povo, herói de Jackson, grande aventureiro, membro do Instituto de Magia, herói de Seltandal. Saúde, 7.325, mais 475. Mana, 7.515 mais 225. Poder espiritual, 956. Força, 754 mais 58. Agilidade 1009 mais 90. Vigor, 1249 mais 45. Sabedoria, 185 mais 10. Inteligência, 1327 mais 5. Sorte, 179 mais 60. Flexibilidade, 262. Arte da comunicação, 79. Carinho, 117 mais 10. Resiliência, 479. Nevoeiro escuro, 68. Estatística especial, conhecimento de relíquias antigas, 173. Asterisco efeitos de itens de equipamento. Armadura guardiã dos Serianos, armadura, resistência ao atributo água mais 100%. Penalidade baseada em água é anulada. Patas de gato, luvas, velocidade de ataque mais 10%, agilidade mais 15, acerto crítico mais 10%. Raccoon Spit, capacete, agilidade mais 10, sabedoria mais 10. Pés de lobo, sapatos, agilidade mais 40, velocidade de movimento mais 40%, velocidade de ataque mais 10%, salto está disponível. Asterisco o animal King é efeito definido, força mais 20, agilidade mais 20, vigor mais 20, defesa mais 40. Espada prometida, espada de 2 mãos, força mais 20, vigor mais 10. Transcrições do guerreiro, omoplatas, força mais 3. Pele, manto de Galgashi, resistência ao frio mais 100%, agilidade mais 20, proteção mágica. É ativada automaticamente quando a saúde é inferior a 50%. Colar de Adelaine, colar, defesa mais 40, afeição mais 10, bênção do mar, disponível. Anel de Harukan, anel, agilidade mais 10, velocidade de ataque mais 10%, acerto crítico mais 8%, proteção negra disponível. Anel de Ark, anel, força mais 5, agilidade mais 5, vigor mais 5, sabedoria mais 5, inteligência mais 5, aumento repentino de poder, disponível. Amuleto de vitalidade, pulseira, saúde mais 50, saúde recupera em 5 a cada 20 segundos. Honra do gladiador, pulseira, força, agilidade, vigor mais 10, fama mais 500, crescimento de habilidades baseadas em espada mais 5%. Asterisco todas as habilidades aumentarão em 50% no escuro. Asterisco você tem a habilidade de se esconder na escuridão. 30 minutos de duração. Cancelado quando você entra em combate. Asterisco a resistência aos feitiços medo, escuridão, cegueira e sedução foi aumentada em 50%. Asterisco você pode extrair as verdadeiras habilidades de todos os tipos de ferramentas. Asterisco a absorção de choque é aumentada em 20%. Asterisco a resistência a veneno aumentou em 50%. Asterisco 10% de aumento de ataque e defesa. Não é como nadar em terra firme,
Os olhos de Ark brilharam ao ver a janela de informações. Fazia apenas 3 dias desde que você entrou na masmorra secreta. Durante esse tempo ele ganhou 8 níveis. Isso porque apenas monstros de elite apareciam na masmorra secreta. Claro, 3.800 pessoas entraram na masmorra. Mesmo que fossem divididos em unidades de 500, a experiência ainda estava sendo dividida por 500. No entanto, Ark era o líder do grupo de ataque de 3.800. No novo mundo, o comandante de um grupo recebia experiência bônus. Em outras palavras, ele não precisava compartilhar essa experiência com 3.800 pessoas. Naturalmente, suas tropas também cresceram durante esses 3 dias. A velocidade de caça das tropas também foi bastante rápida, então elas aceleraram pela masmorra a uma velocidade absurda. Depois de caçar tantos monstros, eles agora não recebiam nenhuma penalidade na quantidade de experiência adquirida. Graças a isso, as tropas conseguiram ganhar em média 5 pessoas no terceiro dia. Mas ter muitas tropas nem sempre é uma coisa boa. Arknin coletamos todo o saque. Então um líder de unidade se aproximou e disse: 2 armaduras mágicas e uma arma rara caíram. Essa foi a única coisa que Ark não gostou. Como todos os monstros na masmorra secreta eram monstros de elite, havia uma grande chance de derrubar itens mágicos e raros. Às vezes 3 a 4 itens mágicos caíam após lutar contra um chefe de nível intermediário. Normalmente ele ficaria louco de alegria, mas esta situação era diferente. Milhares de pessoas estavam capturando a masmorra. Além disso, eram todas tropas de defesa de Sylvana, bem como seus acionistas. Não era possível ser ganancioso pelo saque e arruinar o vínculo crescente entre eles. Quando a Axe Corporation está funcionando corretamente, 1 a 2 itens raros seriam apenas uma piada. Então eu deveria mostrar uma atitude indiferente ao distribuir itens. Mas havia um item que apenas Ark coletou. Escultura de pedra negra, uma pedra não identificada encontrada no berço do mal antigo. Menor que 170 conhecimento de relíquias antigas é necessário para confirmar o item. Era uma escultura estranha com uma forma irregular. Ark encontrou a escultura pela primeira vez depois de derrotar o chefe intermediário no 6º andar. Um chefe de nível intermediário apareceria a cada 6º andar e derrubaria uma escultura com um formato diferente. A primeira escultura exigiu 150 conhecimentos de ruínas antigas. A segunda 160 e finalmente a escultura derrubada por Baldwin exigiu 170 conhecimentos de relíquias antigas para identificá-la. Mas fico grato sempre que aparece. Na verdade, Ark tinha apenas 153 conhecimentos de relíquias antigas quando entrou na masmorra. No entanto, ele ganhou 10 pontos cada vez que identificou uma escultura. Então atualmente tinha 173 pontos. Embora os requisitos para a escultura aumentassem com cada chefe, isso não foi um problema para Ark, pois seu conhecimento sobre relíquias antigas também aumentou. Como aumentou ao investigar relíquias antigas, ele realmente gostou quando este item caiu. E Ark foi o único que conseguiu identificar as esculturas, então não era certo que Ark as monopolizasse? Em outras palavras, não é um item que só eu posso pegar? Quando Ark pegou a escultura, ela vibrou e uma nova janela de mensagem apareceu. A escultura da Pedra Negra foi identificada usando o conhecimento de relíquias antigas. Conhecimento de relíquias antigas mais 10, inteligência mais 10, sorte mais 5 e fama aumentada em 50. Escultura de pedra contendo segredos do abismo nível 3. Um poder sombrio desconhecido pode ser sentido nesta escultura de pedra não refinada. Embora a escultura pareça áspera no início, olhando de perto você pode dizer que ela foi cuidadosamente aparada. Uma forma estranha é representada na superfície, mas não pode ser determinada com clareza. O propósito desta escultura ainda é desconhecido. Eu não entendo nada. Mesmo depois de confirmar a escultura, ele não conseguiu entender a informação. A informação afirmava que havia algo desenhado na superfície. Mas tudo que Ark podia ver eram algumas linhas pretas desenhadas aproximadamente na superfície. Mas claramente esta é uma pista para desvendar o segredo da masmorra secreta. Até agora, Ark conseguiu capturar dezenas de masmorras. Entre elas estavam masmorras onde um mistério tinha que ser resolvido para limpá-la. Graças a essa experiência anterior, Ark tinha certeza de que as esculturas eram as pistas para esta masmorra secreta. Mas claramente esta é uma pista para desvendar o segredo da masmorra secreta. Mas o que é esse nível 3 que apareceu desta vez? Deve haver mais algumas esculturas. Se todas as peças forem encontradas, provavelmente se fundirá em uma só peça. Ark guardou a escultura enquanto pensava profundamente. Então ele olhou para os soldados dispersos que faziam uma pausa. Acho que preciso reorganizar a formação. Embora eles tenham conseguido capturar até o 24º andar, não foi sem muitos danos. Os níveis dos monstros eram mais altos e eles também tinham habilidades especiais. Portanto, a divisão de justiça recebeu muitos danos. É claro que eles poderiam voltar depois de 24 horas, mas quando chegaram ao 20º andar, mais pessoas estavam morrendo do que voltando. Ark reuniu os líderes e disse: a partir do próximo andar avançaremos em unidades compostas por 700 pessoas. Reorganize suas tropas. Já estamos continuando? Já? Viemos até aqui só para ir embora? Não é isso. Já não se passaram 20 horas desde que começamos a invadir esta masmorra? Então, não, é só que já são 4 da manhã, sou estudante. Tirar férias. Ark parecia não saber qual era o problema. Os membros da reabilitação que assistiam do lado de fora apenas suspiraram e se levantaram. É inútil. Você não perguntou anteriormente por que o nível de Ark era tão alto. Você entende agora? Bem, aquele cara fica assim quando começa. É melhor continuar sem comentários inúteis. Isso mesmo. Havia uma razão pela qual o grupo de reabilitação parecia agonizante quando Ark mencionou a invasão da masmorra. Eles tiveram experiência em invadir masmorras com Ark antes. Então Justiceman usou a desculpa de se encontrar com Soulme e fugiu para a vila de Lancel com Rosso. Brad e Redian usaram a desculpa de desafiar a masmorra que não conseguiram capturar
capturar quando seu Tandal subiu para escapar. Com a saída de Justice Man e dos membros da reabilitação, não havia ninguém para liderar o grupo autônomo, então Lariete e Shambhala conseguiram escapar furtivamente. No entanto, Isilron e os membros da reabilitação não tinham desculpa, então foram forçados a acompanhar Ark nesta marcha da morte. Agora, os líderes deveriam dizer às suas tropas para se levantarem. Pressa! O intervalo foi de apenas 10 minutos. É esta a razão pela qual o nosso líder de grupo é tão forte. Já é o terceiro dia. Não vejo a luz do sol há 3 dias. Hoje sonhei que vagar pela masmorra era um sonho. Devo morrer propositalmente para poder descansar um pouco? Pare com isso. Esse homem vai até medir o tempo até o retorno do morto. Você vai morrer em vão, entrar de novo e querer morrer ainda mais. Não pode ser ajudado. Vamos descer mais algumas camadas. E reze para que termine logo. Os membros da reabilitação disseram enquanto se levantavam. Então, sob as instruções de Ark, as tropas foram divididas em 700 pessoas e entraram no próximo andar. Vamos! Para receber experiência de luta e saques. A voz de Ark soou alto no espaço escuro. Esta marcha da morte continuaria até que o andar inferior da masmorra pudesse ser visto. Cucu. Não muito longe da costa nordeste do Principado de Sinius. Um violento tremor começou a ocorrer no mar. As ondas vibraram tanto que parecia que um tsunami iria ocorrer. Eventualmente, o oceano se abriu como um milagre de Moisés e um enorme objeto surgiu. O objeto era uma cúpula transparente com tamanho que chegava a centenas de quilômetros. Foram 2 em vez de 1. Depois que a enorme vibração e a tempestade cessaram, um enorme objeto estava flutuando no oceano. Depois de concluído, emergiu do oceano. Rachaduras começaram a se formar na cúpula transparente e ela quebrou. Surpreendentemente, o que apareceu lá dentro foi um continente. Era um continente com montanhas, planícies, rios e até feras voadoras. 2 continentes apareceram abruptamente no enorme oceano. Os continentes que surgiram do oceano formaram um continente que fez contato com a costa de Sinius. Estale. Foi naquele momento. De repente, uma faísca intensa ocorreu no espaço acima do continente. A atmosfera parecia estar dividida e mostrava uma forma enorme. O que emergiu do espaço rasgado foi um raio de dezenas de quilômetros de comprimento. A coisa mais surpreendente estava na parte de trás do Skirai. Um enorme castelo foi erguido nas suas costas. Mesmo no Novo Mundo, este Skirai era único. Foi a lendária fortaleza aérea Vigenberg. Como é? Ver um continente dilacerado se tornar um novamente? A voz veio do último andar do castelo nas costas de Vigenberg. O homem de cabelos ruivos voando ao vento perguntou enquanto olhava para o continente. Então um homem de cabelo preto respondeu com uma voz cínica. É decente. Não é uma cena que desperte meus sentimentos. O homem de cabelos escuros franziu a testa. Em vez disso, lembro-me de uma lembrança difícil depois de vê-la, então me sinto perturbado. O homem de cabelo ruivo e o de cabelo preto olhavam para o continente do Vigenberg. Eles eram o homem vermelho e Alan, e havia uma razão para eles estarem olhando para o continente. Foi porque foram eles que puxaram os 2 continentes da outra dimensão. Isso mesmo. Estes 2 continentes surgiram de uma dimensão inferior. Esses continentes eram Escala e Submundo. Graças à magia suprema que o Lorde das Trevas usou no final do Século das Trevas, muitas partes do continente afundaram para uma dimensão inferior. No entanto, o Homem Vermelho e Alan ressuscitaram suas árvores do mundo, o que fez com que a Terra subisse até a Terra-média. Você deveria aproveitar o resultado. Você teve muitos problemas lá, mas não parece muito agradável agora? O Homem Vermelho olhou para baixo com olhos satisfeitos. As 2 dimensões pareciam diferentes de quando chegaram. Agora uma luz azul cobria as montanhas e as planícies não podiam ser vistas. À luz do dia, uma aura negra não identificada se espalhava pelo continente. Além disso, havia animais selvagens ou pássaros comuns. Eles eram criaturas de aparência suspeita com auras negras. De agora em diante esta será nossa casa. Nossa casa é um lugar desagradável. Isso nos faz parecer maus. Mal? Os olhos do homem vermelho se estreitaram e ele olhou brevemente para Alan. Depois de um tempo, ele murmurou em voz baixa. Isso é impossível. Nós somos a verdadeira definição de justiça. Esse tipo de conversa deixa você desconfortável? Não pode ser ajudado. É a verdade. O homem vermelho respondeu com voz áspera e se virou. Então vamos começar. Não deveríamos informar aos cidadãos que voltamos a este mundo? Isso mesmo. É por isso que voltamos. Vigenberg, vamos plantar medo no público ignorante. O homem vermelho sorriu antes de gritar. Quando Vigenberg bateu as asas, ocorreu uma tempestade e ele começou a se mover em ritmo acelerado. O lugar para onde Vigenberg se dirigiu foi o Principado de Sinius. Vigenberg apareceu no céu acima do Principado de Sinius em um instante, e cobriu a terra com objetos pretos. Bang, 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 bang. O objeto que caiu e se alojou no chão foi um obelisco com uma aura escura. Quando o obelisco negro foi cravado no chão, seus efeitos começaram a se espalhar instantaneamente. O chão enegrecido pelo obelisco começou a ficar cheio de centenas e milhares de criaturas bizarras. Todos vocês, demônios chamados de jogadores, é hora de cobrar o preço pelos seus pecados. Os olhos do Homem Vermelho ficaram distorcidos de raiva. Este foi o início turbulento do período em que a história do Novo Mundo mudou. Chefe de equipe Nin. Ao mesmo tempo, no departamento de planejamento da Global Exos, o grito de King Gon-Tai ressoou pelo escritório silencioso. Romium Van, que estava cochilando em sua mesa, deu um pulo de surpresa. Caminhada. King Gon-Tai? Por que você está ligando de repente para o chefe da equipe do departamento de planejamento? Traga-o aqui agora mesmo. O que você precisa? Não tenho tempo para explicar. Pressa. King Gon-Tai cuspiu com urgência e Romium Van correu em direção a um escritório. Depois de um tempo, a Myung-Voo se aproximou de King Gon-Tai.
O que é isso? O que está acontecendo? Eu não tenho certeza. Há alguns minutos o sistema começou a ficar fora de controle. Kim Gon-tai respondeu enquanto batia freneticamente no teclado. Um fenômeno incompreensível estava ocorrendo na frente deles. Embora houvesse muitos fenômenos envolvendo os sistemas do novo mundo que eles não entendiam, desta vez foi em um nível completamente diferente. Kim Gon-tai digitou uma enorme quantidade de comandos no monitor a uma velocidade tremenda. Kim Gon-tai e a Myung-won nunca haviam encontrado isso antes. Evento? Um evento começou? Não, isso não é um evento. Kim Gon-tai respondeu como se estivesse em transe enquanto continuava analisando os dados no monitor. Há poucos minutos, a segurança nível A do novo mundo foi liberada. Ao mesmo tempo, dezenas de processos foram desbloqueados. A única coisa que podiam pensar era que não se tratava de um evento, mas de algo que afetava o sistema. Se isso continuou, o que na Terra? A Myung-won gritou nervosamente. Kim Gon-tai então murmurou com o rosto pálido e abatido. É impossível para o sistema principal processar todas essas operações de uma só vez. Se continuar, o servidor principal superaquecerá e explodirá. O poder computacional do servidor principal do Novo Mundo era suficiente para pesquisar toda a população do Novo Mundo em 10 minutos. Era uma máquina monstruosa, mas os dados que ocorreram na frente de Kim Gon-tai foram suficientes para que nem mesmo aquele sistema monstruoso pudesse lidar com isso. Foi como se uma bomba nuclear tivesse sido lançada. Foi como se uma bomba de dados tivesse atingido o sistema. O que? Explodir? O que você está dizendo? Não, uma explosão pode ser melhor. Se os sistemas de defesa do servidor principal funcionarem mal e a enorme quantidade de dados fluir de volta para as unidades. O rosto de Myung-won endureceu com as palavras de Kim Gon-tai. Até mesmo a sujeira na beira da estrada no Novo Mundo exigia uma quantidade absurda de dados. Se esses dados absurdos retornassem ao cérebro do usuário, o resultado seria óbvio. A explosão de dados iria além da tolerância do cérebro e os cérebros seriam esmagados como tofu. A Myung-won agarrou a camisa de Kim Gon-tai e gritou. Pare com isso. Faça o que for preciso. Pare mesmo que você precise quebrar o servidor. Mas, já é tarde demais. A quantidade de dados já está além do limite de tolerância. Kim Gon-tai puxou seu cabelo com uma expressão desesperada. Pac. De repente, houve um apagão quando a energia foi desligada no departamento de planejamento. Após 0,1 segundos, a fonte de alimentação foi ligada novamente. O que é isso? Os vários funcionários do departamento de planejamento ficaram intrigados. O fenômeno que ocorreu no monitor de Kim Gon-tai se espalhou para dezenas de outros monitores do departamento de planejamento. A equipe parecia perplexa com o fenômeno, mas apenas uma pessoa estava fazendo uma expressão diferente. É impossível. Kim Gon-tai conectou apressadamente seu laptop ao computador principal, mas o mesmo fenômeno ocorreu com seu laptop assim que foi conectado. O rosto de Kim Gon-tai ficou pálido de medo. Inacreditável. O que está acontecendo? O sistema principal do Novo Mundo invadiu a rede de computadores. Hackear? Sim. O computador que gerenciava o sistema principal julgou que não conseguiria lidar com os dados sozinho, então os dispersou para outros computadores na rede. Todos os computadores da sede e também do departamento de planejamento provavelmente estão na mesma situação, talvez até para servidores de jogos diferentes. Isto é, não é um monstro, mas um demônio. Mesmo que todos os hackers do mundo sejam recolhidos, tal coisa é impossível. Kim Gon-tai falou com muito medo. A Myung-won sentiu-se um pouco aliviado ao ouvir as palavras de Kim Gon-tai. De qualquer forma, agora a chance de os dados retornarem para a unidade está bloqueada. No entanto, a Myung-won olhou para a data no monitor com olhos inseguros. Ele não pôde deixar de exclamar. O que diabos está acontecendo? Cururu, lalala. Enquanto outras situações progrediam aqui e ali, Sid estava no convés de um barco cantarolando enquanto sentia a brisa fresca do mar. Isso é fantástico. As mercadorias do item foram trocadas por itens no armazém da Seutandal. Após o comércio em Seutandal, essas mercadorias eram agora transportadas para o porto de Helben, em Sudenberg. A razão pela qual Sid pôde negociar tão rapidamente foi porque Ark era o dono do escritório comercial em Seutandal. Portanto, não havia razão para negociar o preço. Ao negociar mercadorias em um lugar, eles poderiam movê-las para outro lugar onde as mercadorias não fossem tão comuns e receber lucro por isso. Se as mercadorias fossem transportadas, ele poderia triplicar o lucro. Ganhei 6.000 ouro apenas trocando as mercadorias em Seutandal. Esse lucro também apareceu como experiência para Sid, então ele subiu de nível rapidamente. E ele seria capaz de ganhar experiência assim por um tempo. Agora meus problemas acabaram e é hora de ser feliz. Vamos, sonho dourado. Sid pulou e gritou depois de sentir as emoções avassaladoras. Foi naquele momento. O oceano à sua frente de repente ficou branco. O que? Bugu, 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 bugu. Quando ele concentrou os olhos, bolhas subiam do fundo do oceano. O que é isso? O que está fervendo debaixo da água? Sid disse sem nenhum vestígio de sua alegria anterior. No início, apenas 1 a 2 bolhas de ar apareceram. Mas depois de um tempo, surgiu um número absurdo de bolhas e o oceano parecia estar fervendo. Mais um momento, algo enorme apareceu debaixo do oceano. Chavaaka. Ei. Sid ergueu a cabeça com uma expressão confusa. Então ele olhou continuamente o objeto de cima a baixo antes de gritar. Depois de um tempo, os movimentos do enorme objeto pararam repentinamente. Foi enorme. Não, mesmo a palavra enorme era insuficiente. Comparado ao tamanho do enorme objeto, o enorme barco com 6 velas parecia um brinquedo. Então o objeto circular no centro começou a se mover. Olhos. Isso mesmo. Eram os olhos de um objeto enorme. E o enorme objeto que surgiu do oceano era Roaar. A parte inferior da boca do monstro se abriu. Ao mesmo tempo, a água do mar foi levada para a boca do monstro quando o navio mercante se aproximou dele. Vá! Sid gritou como um louco. Essa foi a única resistência que Sid pôde oferecer. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs.
Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like. Com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.